Fala, galerinha do canal New Play, podcast New Play, hoje no episódio 51, né? Chegando aí depois de um tempo sem gravar. Lembrando a galera que os novatos aí que chegaram no canal, que não me conhecem, sou o Nilson Luca, ex-operador de raids lá do Play Center. Aqui nós falamos de todos os parques, né? Mas o foco também é Play Center, né? E hoje eu tô com uma convidada aqui bem bacana, é a Sara. A Sara, que ela tem um canal chamado Vai Comer, um canal de parques, ela vai falar bastante desse canal, e também vai falar de coisas do Play Center, porque ela também era visitante lá no parque. Obrigado por aceitar o convite, Sara, tudo bem? Imagina, tudo bem, é um prazer estar aqui. Oh, bacana, vou aumentar um pouquinho o som aqui. Então, Sara, conta pra gente aí como é que foi o seu início lá no Play Center. Eu fiquei sabendo que foi em 2004, né? Mas conta aí como é que foi. Olha, o meu início no Play Center, ele começa até bem antes, quando eu fui a primeira vez, né? A minha mãe, sempre foi muito fã do parque, sempre assim, e quando eu era criança, eu e minha irmã, ela contava muitas histórias do Play Center. Então ela contava como que era a Noite do Terror, o Portal das Trevas e meu Deus, a gente ficava imaginando, né? Eu era muito pequenininha, mas aquilo já acendeu assim no meu coração uma vontade de conhecer os parques e essa paixão por parques veio da minha mãe, com certeza. E aí ela começava a frequentar o Play Center e a gente ficava com meu pai já era mais medroso. Então eu e minha irmã ficávamos com ele, ela ia com as minhas tias. Minha família sempre foi muito parqueira. Então, o Play Center tem um carinho assim, eu tenho um carinho especial muito grande pelo Play Center por causa disso, porque ele era o parque da família, né? Não tem jeito. E aí, quando eu visitei o parque a primeira vez, eu não tenho assim, uma memória muito boa, gente, meu Deus. Depois dos 30, a gente começa a perder um pouco a memória. É Mas eu mesmo. me lembro que eu acho que essa sensação é unânime, né? Quando a gente passava por aquelas catracas, parecia realmente que a gente estava num mundo diferente, assim. Eu lembro era uma alegria tão grande que você não sabia para onde você ia primeiro, que qual atração você ia, porque assim era incrível, gente. Assim, para muitas pessoas foi a primeira experiência dentro de um parque, né, de Sim. diversões de grande porte. Para mim, foi a primeira experiência dentro de um parque enorme. Eu já tinha ido em alguns itinerantes menores, né, ali do bairro onde eu morava, mas eu acho que a partir do momento que deu o carimbinho na mão, pronto. Quem nunca queria lavar a mão para não sair o carimbo, né, para poder mostrar para todo mundo no outro dia. Verdade. Então, eu visitava o Play Center nessa época, comecei a visitar ali nos anos 2000 e cheguei a conhecer a Montanha Encantada, graças a Deus, porque. Aquela musiquinha, né? Na montanha. Meu Deus, aquela música traz tanta nostalgia boa pra gente. E aí peguei Verdade. essa fase do Play Center ali, que acabou diminuindo o tamanho, né? Teve atrações que foram realocadas. Mas, assim, o Play Center tem um lugar especial no meu coração, justamente por ter sido o parque que ele tinha alguma coisa diferente, assim. Todo mundo fala lá no meu canal, nas redes, né, do TikTok, enfim, que o Play Center ele foi único. E eu concordo com isso. A gente não sabe por quê, o que tinha lá de tão especial, mas tinha algo assim que era fenomenal e dificilmente algum parque vai conseguir trazer isso de novo. É verdade. Ali dizem que era um pedacinho da Disney aqui, né? Aqui em São É, Paulo, com né? certeza, com certeza. Era magia, né? Era pura magia e você vê que desde muito tempo, né, Sara? Desde 1973, né, meu? Verdade. Nossa, no mesmo local, né? Então, ali era por alegria. A galera fala que entrou ali e esquecia dos problemas, né, meu? Até a hora de ir embora, não é É verdade. verdade? Era muito. Gente, era uma vibe assim, muito boa. Quando você passava ali pela marginal, que você via as atrações, e um dia comum, você estava indo trabalhar. Eu lembro de voltar de viagens e eu dormia no carro e falava pro meu pai: pai, quando a gente passar pelo Play Center, você me acorda e eu quero ver. E eu acho que isso Aí, eu já vi alguns comentários lá no meu TikTok, no Instagram, das pessoas falando exatamente isso, que quando eram crianças, às vezes estava dormindo ali, pai, me acorda, que eu não quero perder. Então, era um lugar tão mágico que ainda que você não fosse visitar, você queria ver. Você queria. Até hoje a gente passa pelo terreno assim e sente. Hoje, infelizmente, a gente sente tristeza, né? Mas a gente olha para verdade. aquele terreno e fica pensando, meu Deus, não dá para acreditar que aqui tinha um parque tão incrível e infelizmente hoje não tem nada, não sobrou nada que lembre o Play Center lá. Isso é muito triste.
Você lembra quando você era criança? Você chegou a passar em frente quando era aquela torre antiga ainda? Sim, me lembro, morria de medo dela, né? Ficava uma luz acesa lá, eu morria de medo. A gente via essa torre da Marginal já, né? Eu me lembro, sim. Isso. Então, porque aquela torre ali ela é marcante, né, meu? Porque depois que chegou o turbo, né, aí tirou ela, né? Porque ela já estava já É, bem antiga, colocou o turbo no local. Mas ela é bem marcante aí nos vídeos aí, nas fotos que a gente tem, as cores dela, né? De longe você via. Aquilo ali é inesquecível, assim, né? Quando eu entrei, ainda peguei um pouco. Eu brinquei antes, lógico, né? Mas para trabalhar mesmo, ainda peguei um pouquinho dela lá. Depois logo chegou o turbo, né? Aí já nossa, tirou. eu imagino que a hora Então, que chegou o turbo foi uma festa danada, né? foi mesmo. Nossa, o Turbo Drop foi uma coisa muito top, né, meu? Que Pô, não tinha, né, um elevador desse ali, né? verdade. Né? Nossa, era. Eu não me lembro se ele chegou junto com o Sky, que faz tanto tempo já. Ou se o Sky Eu, chegou primeiro. assim, Não pelo que eu lembro. vejo em alguns vídeos assim, o pessoal comenta que foi no mesmo ano, o Sky Coaster e o Turbo É, Drop. isso. O Play Center tinha isso, né, Sara? De É. lançar três, quatro rides, assim, sabe? De uma vez só. Isso que era da hora, É né? verdade. Minha mãe falava isso, que todo ano tinha atração nova. Então nunca ficava assim, a mesmice, né? Aquela mesmice, né? Igual, por exemplo, Verdade. o Hop Hari enfrentou isso, né? Durante muitos anos, devido a todo o problema de questão de dívidas financeiras, né? Problemas financeiros, o parque não conseguia avançar. Então, você ia todo ano, você via sempre as mesmas atrações incríveis, mas não tinha uma Sim. novidade, assim. O Play Center, isso era primordial. A gente via que tinha esse cuidado de sempre trazer alguma coisa diferente para atrair o público, para sempre ter novidade, né? Sim. Esses dias atrás aí, né, eu tava assim com o meu canal um pouco parado, eu falei assim, ó, deixa eu dar uma movimentada, né? Aí eu peguei vários comerciais, né, e coloquei nos shorts. Meu, aqueles comerciais dos brinquedos do Play Center era muito louco, meu. Nossa, era tudo curtinho, né? Era. Não era mais que, sei lá, mais, não dava um Dentro minuto os comerciais, mas era sabe, para deixar a pessoa com uma vontade de ir, Nossa, sim, assim. verdade. Nossa, E olha meu, que é muito da hora. tanta tecnologia, assim, igual hoje, o pessoal faz as coisas com IA em um minuto. Aquela época era tudo mais difícil e ainda assim o Play Center tinha um marketing. Eu lembro dos comerciais das Noites do Terror. Meu Deus, Nossa, parecia mini filmes de terror. Eu tinha medo daqueles comerciais. Nossa, era verdade. incrível. Passava na televisão, eu lembro que toda vez que passava, eu parava tudo que eu estava fazendo para sentar e assistir, porque, nossa, era muito legal. Uma super produção. Esse daí que você falou, tem um que eu mais gosto, que eu mais gosto, acho que você deve ter visto, é Aham. aquele que aquela caveira, é o monstro, né, vestido, é tipo uma caveira, assim, ele tá com aquele capuz, aí ele Sim, tá subindo ele sobe na torre, ele desliga a torre do PC, assim, com a coisa. até arrepio de lembrar. Eu lembro, sim, desse Muito comercial. da hora. Tinha um também que era muito assustador no carrossel. O carrossel ficava Isso, rodando assim, meu Deus, aí tinha uma mulher com os cabelos assim no rosto. Meu Deus do céu, era muito medo, era muito legal mesmo. As Noites do Terror era um show à parte do Play Center, né? verdade. E assim, na época que você começou a ir no parque, assim, qual o brinquedo assim que a Thumb meio já falou, né? Qual que é? Mas tem além do Lupinstar, Sim. além do Lupinstar, tem algum outro assim que ficou no seu coração que você ia direto, assim que você gostou muito? Ah, com certeza. É difícil, até quando você me perguntou qual era meu brinquedo favorito, foi difícil decidir, porque É, são muitos, né? Eu gostava muito da Montanha Encantada, muito assim. Eu acho que era uma, inclusive é a atração favorita do Marcelo Gutglas, né? Do dono do Play Center. sim, A Montanha verdade. Encantada é incrível, assim. Tinha fila, podia estar fila enorme, eu tinha que ir toda vez. Acho que era uma atração assim maravilhosa, eu gostava demais. Mas eu amava o Splash. O Splash para mim também. Meu Deus do céu. Aquelas quedas dele e o Aimeia. Gente, o Aimeia, o que era aquele o Aimeia? Me fala. Gente, eu lembro, eu vou contar para você a minha primeira experiência no Aimeia. Sonsa. É, Achava que é, era, nossa, esse barquinho aí deve ser mó tranquilo, né? De boinha, um negócio familiar. Quando eu é, fui no Aimé, eu lembro que foi meu pai no meio, e meu pai era medroso, como eu falei antes. Sempre foi. Ele foi no meio, minha irmã do lado e eu do outro. A gente foi no primeiro carrinho ali da frente.
Quando aquilo Nossa. começou a subir, que eu vi aquela altura, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Parece que não é assim, não é mesmo? Aí, quando ele fez aquela voltinha que caiu, gente, eu levantei completamente do banco. Não sei se eu era magrinha, pequenininha também. E me tira uma dúvida que eu já tentei lembrar e as pessoas me perguntam às vezes nos meus vídeos e eu não lembro. Mas para mim o Aimea não tinha cinto. Eu lembro só daquela barra que você segurava, mas eu acho que ele não tinha cinto. Você lembra disso? Lembro, não tinha não. Não Tinha tinha, nada não. tá vendo? Aí, ó, minha memória não tá tão ruim assim. Eu lembro que eu fiquei muito do banco, eu fiquei morrendo de medo de cair para frente, sabe? De tombar assim. Tanto que quando chegou lá embaixo, eu falei assim: o que foi isso? Eu quase caí para frente. Eu falei: nunca mais. Depois estava lá de novo brincando. A gente falava nunca mais. Até hoje eu falo isso. Quando eu vou numa atração assim radical, eu falo nunca mais, nunca mais. Daqui 5 minutos eu tô na fila de novo. Então, É, nossa, é difícil falar de uma atração, porque todas assim eram muito maravilhosas. Eu tenho um carinho especial pela Looping Star, porque foi a primeira montanha-russa de grande porte que eu fui. Até então, eu tinha por volta de 9, 10 anos, então eu ia nessas Galaxies de parque itinerante, né? Que dá sei. emoção, é legalzinha a Galaxy. É E aí, legal. é legal. E aí, quando eu fui na Looping Star, para mim foi assim um marco, porque era uma montanha-russa incrível, ela era muito divertida, as curvas muito legais, o looping, né? Eu lembro que a sensação de virar de ponta cabeça no looping, a primeira vez que eu senti foi na Looping Star, e eu tava com a minha irmã do lado, então assim, nossa, memórias incríveis da Looping Star. Eu lembro que teve uma vez que a gente pegou o parque mais vazio, e a gente saía da fila e entrava de novo, saía da fila e entrava de novo na Looping Star. Então, E muito legal, maravilhoso. o Looping Star, ele tinha três coisas que eu gostava, além do looping, né? A primeira coisa, a fila dele era sempre rápida, né? Porque ele era muito rápido, né? Não tinha fila, né? É verdade. A outra coisa, aquela parte quando você estava na subida, logo quando começava a cair, assim, aquela curvinha ali, ó, meu, ali era da hora, mano, aquela É. curvinha. O Descia looping, né? devagarinho na curvinha. É. E aquela última curva dele, que o carrinho fazia assim, ó, quase raspando o braço direito no negócio lá. Era, Lembra? parecia bater na questão assim, né? Ficava muito pertinho, né? É. Muito bom isso. Nossa, meu. Era muito louco. E o looping era aquela coisa assim. A exemplo do bumerangue era um. Não era, por exemplo, as montanhas russas lá de fora, né? Você vê que tem percursos bem grandes, assim, tem umas Sim, bem, né? Lógico. Mas esses daqui, o Vekoma Boomerang e esse Looping Star, né? O Schwarzkopf, acho que é isso, né? O nome Crosspop, da parece um fabricante. palavrão, não é o nome. É, Schwarzkopf. Então, é uma coisa assim, rápida, mas muito gostosa de andar, né? Divertido. Muito legal. Exatamente. A Lupin Star não dava pavor. Eu lembro que as pessoas ficavam apavoradas quando ela via um bumerangue funcionando, né? Meu Deus do céu, e aquele barulho alto que ela fazia também. E Verdade. A Looping você via as pessoas mais assim naquela vibe de felicidade, de alegria, porque ela era muito divertida, essa é a palavra. E as crianças, Sim, elas encaravam mesmo, porque a Looping Star, como você falou, ela era muito rápida, então não dava nem tempo de você sentir medo. Inclusive, é engraçado verdade. pensar, o nome do meu canal tem tudo a ver comigo, porque eu comecei a enfrentar as minhas atrações assim que eu tinha medo, eu ia com medo mesmo. Porque se eu fosse pensar, eu não ia. Então, na Looping Star eu fui sem pensar. Bora. Fui, deu tudo certo. Então, é algo que eu tenho comigo até hoje. Vai com medo mesmo, mas vai, sabe? Não deixe de ir, porque a oportunidade, ela pode ser única, né? Acho que quando a gente estava lá no Play Center, a gente nunca imaginava que ele ia fechar tão rapidamente, assim, sabe? Verdade. O parque estava lindo, no auge, assim, as atrações incríveis. Eu lembro que tinha acabado de reformar o Evolution, ele estava muito bonito, aquelas luzes. Então, quando fechou, a gente, se dissesse pra gente há uns 3 anos atrás, ninguém iria acreditar. O Play Center vai fechar em 2012. Então, Verdade. eu acho que a gente tem que viver a vida da melhor forma possível. E isso é algo que a gente leva para os parques, de você aproveitar todas as situações, mas a gente pode levar para a vida também, né? Quantas oportunidades que a vida nos traz e muitas vezes a gente deixa de fazer, deixa de arriscar por medo. E a gente não tem que deixar o medo nos dominar, a gente tem que enfrentar e mesmo assim, né? Sim, olha que interessante, né? O que a Sara falou, né?
agora vamos falar um pouquinho do canal, né? Ela falou, ela tem esse canal Vai com Medo, galera, se inscrevam lá, eu me inscrevi, conheci através do TikTok, através Verdade. de uma amiga minha, que é uma amiga minha que viu ela num vídeo falando, né? Ela falou assim, Nilson, olha essa menina, que legal, ela falando do Play Center aí, chama ela para participar do podcast. Eu falei, eu vou mandar lá o convite, para ver se ela participa, né? Aí é que ela acabou vendo, a gente acabou marcando, né? E assim, é legal porque ela também, ela não foca só em um, né? Tipo o canal New Play aqui, não é só Play Center, é o canal da diversão. Lá, ela vai com medo, ela fala de todos. Eu tava vendo esses dias ela falando do Katrina lá, que atingiu lá o Six Flags, né? Muito. Nossa, meu, que tristeza, né? Aquilo, Você vê como aquele parque meu, Play Center, né? Eu fiquei passada. Até a bumerangue. sim. Você viu os brinquedos, meu? Ó, Cataclisma, Boomerang, um Splash, um tipo a Imeia. Você viu que tinha um Turbo Drop, só que lá eram duas torres. E o legal de E, lá, duas torres, uma subia super rápido e descia igual o Turbo Drop, né? Quicado também. E a outra era exatamente igual a que a gente tinha no Play Center. Ela subia devagarzinho e depois descia puxando todo mundo para baixo. Então, nossa, é isso, uma tristeza a história desse parque, muito triste. verdade. Então, aí, galera, vocês têm que ir sem medo lá no botão de inscrever, né? Se inscreva Isso lá é, sem medo no canal Vai com Medo, entendeu? Porque é o que ela falou. Teve um dia, ô Sara, que aqui perto de casa, né, tem um shopping Tabuão, né? E vira e mexe, vem um parque ali. E uhum. eu fui com uma colega minha, né, lá passear e, tipo, tinha um brinquedo lá, eu não sei se você já viu, não sei se você já andou nele, chamado Booster. Você conhece? Worcester. Por nome, não, mas acho que se você me explicar como que ele é, talvez eu conheça. Talvez eu lembre. É assim, ó, o Booster é assim, duas, se eu não me Kevin, engano, atrás também. São duas gôndolas de frente e duas de costas. meu Ele é Deus. uma coluna e lá em cima tem mais quatro. É esse aí. É esse, eu lembro. E ele vira num pau do caramba, mano. Aí eu tava com a menina, né? Ela olhou, ela falou assim: ah, vamos naquele ali. Eu falei assim: ah, não sei se tá funcionando aquele ali, né? Eu tava meio assim, né? De ir, né, meu? Torcendo para não estar Ah, funcionando. vamos. Eu querendo sair fora, né? Porque eu sabia como é que ele era. Aí dela falou assim: ah, você trabalhou no Play Center? Você tem coragem de ir, né? Eu falei: é verdade, né? Então vamos. Jogou a Mano, pressão. tá bom. É, então, eu fui com medo, mano, tá vendo? Ela lembrou seu canal, nem conhecia, ó. Vai com medo. Fui, É meu, tava uma noite de lua, eu vi aquela lua virando umas 10 vezes, assim, ó, a lua passando isso. assim, e o negócio quase batendo de cara no chão, mano. Mas é da hora, é muito louco, assim, né? Ele é Então muito é isso aí forte. que você falou. Ele é muito forte, assim. Você sente uma força G absurda. Isso, Que legal. verdade. E é o que ela falou, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque é a oportunidade, né, que você tem, você tá bem fisicamente, né? Você vai. Verdade. Você tá em condições, vai. Porque, nossa, eu, graças a Deus, assim, eu consegui aproveitar o Play Center. Eu brinco que a única atração que eu arreguei no Play Center foi o Turbo Drop, porque eu era muito pequena. Mas o Turbo Drop, gente, vou contar uma história. Eu É. traumatizei o Drop sem ir por causa da minha mãe. Minha mãe me colocou trauma. Porque ela foi no Ei, Drop e aí ela foi ainda quando ele era branco. E dizem, né, tem rumores de que quando ele estava lá na outra área que ele era branco, ele era mais forte do que quando ele foi realocado para a área que ele ficou até quando o parque fechou e ele até mudou de cor, ficou laranja. E ela foi nessa primeira versão, digamos assim, né? E, gente, ela falava pra gente, assim, pra mim, pra minha irmã, pra todo mundo, que era horrível. Ela olhava pra esse brinquedo é horrível. Eu quase morri, nunca mais eu vou nisso. Esse brinquedo é horrível, eu não consegui nem gritar. E realmente a gente via as pessoas caindo e o grito não saía. O grito saía só quando a pessoa chegava assim embaixo. Era aquele negócio muito engraçado de ficar olhando, né? E aí eu tinha muito medo do Turbodrop. Era uma coisa assim que eu falava, eu nunca vou nisso, nunca. E aí eu me arrependo de, infelizmente, não fui no Turbodrop, mas culpa da minha mãe isso aí, viu? Porque ela colocou tanto medo que eu não tive coragem de ir no Turbodrop. Mas olha, se fosse hoje eu ia com certeza. Com certeza eu iria. e a sua mãe estava certa, porque o Drop, quando ele chegou, eu fui nessa época aí, uma vez só, para não ir mais também, né? Uma vez só. Traumatizou E. igual. Hã? Você traumatizou, então, igual minha mãe. Ah, sim, sim. Eu não sou muito chegado à queda assim. Ó, você vê como é que é as coisas. Ó, no Sky Coaster teve um dia
em 2001, eu estava no Bumerangue, o parque estava super vazio. Foi numa época de uma crise que teve lá, que estava ficando vazio direto, né? Aí os meninos começaram a chamar a gente para saltar. E nesse dia eu fui 9 vezes, mano. Não acreditei. 9. Deus, no mesmo dia. No mesmo dia, e uma noite. Você perdeu. Nossa, a noite foi pior. A Hora noite que foi você pior. A noite foi pior, com certeza. Com certeza a noite é Foi. disparada pior. E engraçado, Meu, você não tem. pode falar. Então, desculpa, você não tem noção. À noite, você. Ainda fiquei para puxar a cordinha, né? Você Ai, olha para trás, tem aquele buracão assim, tudo escuro atrás. Meu Deus do céu, mano. que eu tô fazendo aqui? Entendeu? A gente falando do Turbo Drop, né? Eu coloquei um vídeo no Turbo Drop no meu Instagram e eu comecei o Instagram muito recente, então ainda tem poucos seguidores, né? E aí coloquei lá no Instagram e a página do Play Center, que é uma página que eu amo, que é Play Center SP, que eu já vi até que ele veio aqui, né? O dono da página, o administrador da página, muito legal a entrevista que foi com ele. E o Gabriel Zitt, eu adoro também os dois. Isso. E aí ele aceitou a collab comigo nessa publicação. Acho que isso virou a chave assim do meu Instagram, porque deu uma crescida muito rápido. E nesse vídeo eu falo que o Turbo Drop foi a única torre de queda acelerada que nós tivemos no Brasil. E aí eu recebi um monte de churrada de comentário, o pessoal falando: meu Deus, por isso que era terrível, por isso que eu fui no Hop Hari e não foi igual. Meu Deus, por isso que eu senti que a minha. Olha, o comentário que eu mais recebo nesse vídeo é: a minha alma ficou lá em cima e eu desci. Eu tô sem alma até hoje. Minha alma tá lá. Então, as pessoas começaram a explodir assim a mente de pensar por isso que era aquela sensação horrível, né, de morte que todo mundo falava do Turbo Drop, porque realmente era uma força absurda, era uma força de gravidade negativa que te puxava para baixo, né? Então é Sim. completamente diferente. Eu tive a oportunidade de ir na Big Tower, né? Agora tá com o nome Big Drop do Beto Carreiro. E ela é extremamente alta, ela tem 100 metros de altura, só que é uma queda livre. E eu Sim. já achei que parecia que os meus órgãos tinham sido remexidos na minha barriga, uma sensação horrível, mas eu adorei a experiência, assim, foi horrível, mas foi bom. E aí eu falei pra minha mãe, eu fui no Turbo Drop, eu fui lá na Big Drop do Beto Carreira lá, meu Deus, você é louca. Eu falei assim, não, mãe, mas eu não fiquei traumatizada, não. Tanto que eu fui 2 vezes no mesmo dia, o parque estava cheio, infelizmente, quando eu fui não consegui muito, mas consegui 2 vezes. Aí, E tá. que essa sensação de queda livre já é horrível. A gente sente ali, né, os órgãos. Agora você imagina, igual você teve a oportunidade de ir nela, que ela estava na potência máxima e puxando você para baixo. Era uma sensação, meu Deus, absurda. Então, Sara, assim, o Sky Coaster, né, a diferença era assim, você caía também, mas era um pouquinho, né? Tipo, um pouquinho não, né? Você caía, mas depois você voava, né? E É, daí você sentiu a segurança. O Turbo, quando eu fui essa vez fazer um teste, acho que foi teste, aí, meu, ele solta do nada, você levanta o quê? Acho que uns 4 dedos do banco. meu Falei, Deus, meu Deus, sabe? você não foi E mal, tipo não? assim, nessa época ele era um pouquinho mais forte mesmo, ele era bem forte. Depois teve um ajuste, né? Sim. Porque o pessoal da CIPA lá, sabe, daquele negócio que mexe com segurança, Uhum. pediu para manutenção fazer um ajuste para ele não ficar tão forte, porque poderia, né, dar algum problema, né, nos visitantes. Então eles reduziram um pouco. Por isso que aquele laranja, eles falam que ficou diferente um pouco assim, né? Sim, verdade. E todo mundo fala isso, exatamente. Quem foi quando É, ele branco foi uma sensação completamente diferente de quando pintou de laranja. E não foi a tinta, né? Foi esse ajuste que fizeram realmente. Eu acho que ele verdade. é tão forte que podia até causar desmaio nas pessoas, né? Então, É, top demais. Eu acho que quem foi na branca e quem foi na laranja é sortudo demais, porque teve duas sim, experiências diferentes, mas muito legais, né? Então, me com arrependo de certeza. drop, né? Quem sabe eu tenho a oportunidade de conhecer um dia uma atração como essa. É triste pensar que ela está desmontada hoje em dia e virando ferro. Nossa. Cara, como pode, né? E assim, o pessoal que é os parqueiros raiz mesmo, fala que o Turbo Drop branco é o raiz e o laranja é o Nutella, né? Concordo, concordo. Tanto que você e a mãe estão traumatizados até hoje por causa do branco, É, verdade. né? Então, tem um vídeo que eu vi, eu não sei, eu acho que foi no seu canal que eu vi. Você falou da Super Tornado, né? No vídeo lá, não falou? Lá do Falado, Mirabilândia? falei. Nossa, né?
Meu, eu fico pensando assim, como pode, né? Ó, como pode? A gente tem que ficar esperando aqui a Cacau Park, né? Fazer um parque com a Ghost Rider lá até 2027. Meu, os caras têm a Super Tornado jogada lá, em É vez de verdade. comprar, adquirir, e tem a outra lá, aquela. A Monte Como é que é o Macaia, nome daquela lá? Aquela a outra montanha-russa. a Gibi, Isso, inverte boomerang, né? Isso aí. da Meu, tá Werther, desmontada. isso mesmo. Você Ela não é, vê? ela é como se fosse uma Boomerang 2.0, né? Ela é incrível, assim, uma montanha-russa Isso, maravilhosa e lá no chão. Então, nesse terreno, é triste pensar que todas elas estão nesse mesmo terreno, né? Monte Macaia, que, meu Deus, absurda, né? Também quando eu coloco algum vídeo de Terra Encantada, que também, que tristeza esse parque, meu Deus do céu. É por isso que eu é, falo, o amor, assim, as memórias afetivas que a gente tem do Play Center, eu acho que os cariocas têm do Terra Encantada, porque é unânime. Quando eu solto alguma coisa de Terra Encantada, o pessoal fica, meu Deus, que tristeza, que saudade de Terra Encantada. E a Monte Macaia, meu Deus, ela era absurda também. Ela tinha 37 metros de altura, então ela era bem alta, ela tinha 8 inversões. Ela foi recordista na época, né? Hoje tem a de 10 inversões. Mas assim, todo mundo falava que ela era extremamente lisa no trajeto, né? Ela não é uma montanha-russa sim, que ficava, que batia. Então, mesmo o parque enfrentando muitas dificuldades de manutenção ali, de falta de dinheiro, de caixa sempre no vermelho, a Monte Macaia seguiu até o final sendo uma montanha-russa assim, cartão postal do parque. E infelizmente sim. ela está lá desmontada hoje também. Eu fiz um vídeo mostrando o canal de drone, conseguiu Isso. mostrar a Monte Macaia, a Gibi, a Super Tornado, todas nesse terreno ali. E é uma tristeza, porque ó, pega essas três e faz um parque. Pô, você já tem um parque top demais, né? Verdade, com certeza. E assim, você falou do Terra Encantada, tem um episódio aqui, eu não lembro qual foi o episódio, que participou com a gente aqui, o Lucas Ferraz, né? O Lucas Ferraz, ele lembra, gosta muito do Tivoli, né? Ele fala muito do Tivoli que tinha Então, lá também, né? E nossa, tem umas partes que mostra, assim, era muito da hora também lá, os carioca esse parque, e acabou, né, também, né? tristeza. Deixou saudade, igual o É, Play. ou, Meu, então, né, você vê, eu não sei, será que é muito cara? Será que é inviável? Por que será que eles não adquirem, né? Não olha, quer essa... eu acho que é falta de interesse mesmo, porque eu vejo assim uma questão em parques temáticos que, para mim, às vezes é um problema. Não deveria ser, né? Mas, por exemplo, toda atração nova que tem que chegar no parque temático precisa de um storytelling, precisa de uma temática grandiosa. Então, É, a gente coloca o Play Center de novo, né? O Play Center, como era um parque de diversões, para quem não sabe a diferença, né? Um parque temático, tudo precisa girar em torno daquela temática. Já um parque de diversões, não. A gente tem ali várias atrações. A gente comentou sobre as músicas, né? Nossa, isso foi algo que hoje eu sinto muita falta quando eu vou no Hop Hari, assim, da agitação dos operadores, das músicas, daquela. Você fica na fila, às vezes 1 hora e meia, debaixo do sol, torrando, não tem uma música, não tem uma alegria, e a hora demora a passar. Então, acho que a dificuldade de restaurar essas atrações e colocar elas para operar, eu acho que a maior dificuldade é a falta de interesse mesmo, é a falta de querer trazer essa nostalgia. Porque pensa um anúncio assim para os cariocas: a Monte Macaia vai voltar. Meu, o pessoal que é verdade. saudoso vai com certeza, vai que onde tiver o parque que tá a Monte Macaia, falou o nome Monte Macaia, o pessoal vai. Então eu acho que às vezes falta esse cuidado com a história, sabe, com a tradição, com aquilo que foi tão bom. Poxa, por que deixar deitada num terreno três atrações tão maravilhosas quando elas poderiam estar operando? A Super Tornado, ela tem uma história interessante também, porque quando ela ficou no Tivoli, né, ela operou no Tivoli durante muitos anos, e aí ela ficou, quando o Tivoli fechou, ela ficou fechada por uma década. Então ela foi ali se deteriorando no terreno também. E aí ela foi vendida para o Mirabilândia. E o Mirabilândia fez um trabalho assim tão impecável de reestruturação, de reforma na montanha-russa, que a própria fabricante ficou boquiaberta, assim, eles não acreditavam que ela ia voltar a funcionar, e voltou, tanto que ficou no Mirabilândia até o parque fechar, assim, maravilhosa a montanha-russa. Então, condições tem. O pessoal pode reconstruir, reformar ali, se quiser investir um bom dinheiro e realmente fazer essa história
vir à tona de novo, né? Reviver essa história maravilhosa desses parques e dessas atrações. Mas eu acho que, infelizmente, assim, tudo caminha para que não voltem a operar mesmo. Acho que o Turbo Drop é a prova disso. Meu Deus, como que uma atração como o Turbo Drop você deixa Verdade. deteriorando? A atração estava em perfeito estado, ela poderia muito bem ter sido realocada para outro parque, ter sido Sim, alugada, né? O sim. proprietário, vou alugar para parques de China. Meu Deus, faz alguma coisa, mas não deixa ali tragando, sabe? É triste demais, meu Deus. Quando eu vejo Era, isso, é triste. era só mudar o logo, a parte de cima lá, né? Tirar não ia ter Play Center, mas a marca do parque que ela ia ficar. Só isso, mas não deixa lá estragando. Isso é uma tristeza pensar que dava para montar um parque com tanta atração que tá aí deitada em terrenos por aí se deteriorando. Dá para fazer outro parque, sabe? Mas eu ia. A Looping Star tá à Verdade. venda, falaram que o valor tá um pouquinho alto, então dificilmente algum parque como o Hop Hari, como o Cacau Park, vai querer uma atração que já está usada, que infelizmente se não tiver mesmo esse espírito parqueiro assim que a gente tem, essa coisa de nostalgia que é tão legal, eles vão provavelmente optar por uma atração nova, mais moderna, com travas de colo, enfim, com coisas mais atuais, né? Que é triste pra É. gente. Eu fiquei sabendo que a Lupin Star, ela tá num estado bem, assim, complicado tá bem, tá bem deteriorado, assim, entendeu? Mas, assim, eu tive até uma ideia esse tempo atrás, eu falei assim, se eu tivesse, não tivesse um poder, assim, de fazer alguma coisa no Hopi Hari, eu ia aposentar a Catapu, né, que ela já deu muitas alegrias ali, Uhum. e ia lançar a Lupin Star, nova versão ali naquele lugar, e, e também ia lançar o Enterprise lá no Hopi Hari, porque o Enterprise fez muito sucesso no Play Center. Por que não fazer lá? Nossa, Entendeu? Enterprise, Aí, pode falar. entendeu? Não, porque assim, aí as pessoas, teve até um colega meu que falou assim, mas Nilson, lá é temático, né? Sim, mas o Enterprise, quando estava no Play Center antigamente, ele tinha uma temática também. Ele era Sim. Enterprise, da nave, do filme. Tinha lá Uhum. atrás, lá, os negócios, entendeu? É, Então, dá para fazer, é. né? Mas, Tem que você querer, vê, como a gente né? tá falando, né? Tem que querer, se eles não quiserem realmente. Assim, o parque vai ter que trazer, eu acredito, o Hop Hari, no caso, vai ter que trazer alguma atração grande para poder parar Sim. a Montezum, porque isso é certo que a Montezum vai parar para ter toda aquela reestruturação, ela vai virar híbrida, graças a Deus, porque Ah, precisa. até que enfim. Nossa, A nossa coluna desce. Mas assim, meu como Deus. você me fecha Montezum e não tem uma montanha-russa de grande porte para atender o público? Então, eu acredito que seria muito interessante colocar uma atração como a Looping Star ali para poder operar, atender o público, enquanto pelo menos a Montezum está em reforma, ainda que seja alugada, né? Porque a Looping Sim, Star, muita gente não sabe, mas ela é uma montanha-russa itinerante, então ela não tem fundações. Então é muito sim, prático para colocar para funcionar. sim. Igual o Starfly, que está operando lá agora, né? A nova atração, também é uma atração itinerante. Então, eu não sei o que o parque está planejando aí fazer, mas eu espero que eles tragam uma atração bem bacana para poder realocar esse público da Montezum, senão o parque vai ficar abarrotado de gente e não vai ter onde colocar esse povo, né? Verdade. É igual na época do Play Center, ô, Sara, tipo assim, você sabe, né, que lá onde era o Splash, era o Colossus, né? O Colossus Lembra? ficava exatamente ali. Quando o Colossus foi embora, se eu não me engano, em 86, eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso mesmo. Então, aí demorou um tempinho, aí eles lançaram o Splash, né? O Splash ali no local. Uhum. Então, ele sempre não ficava muito tempo sem uma coisa grande chegar, né? É Você verdade. vê. Isso é bom até porque também, às vezes, de manutenção, sabe? Porque, por exemplo, o bumerangue, às vezes, dava alguns problemas de manutenção quando ele chegou, aí a pessoa não tinha o bumerangue, mas tinha o turbo e o looping, né? Exatamente. Você Tem as consegue. opções. Meu, é exatamente. O Play Center tinha muitas opções radicais, né? E às vezes eu recebo muitos comentários no meu canal falando sobre o Beto Carreiro, algumas pessoas um pouco chateadas porque não tem tantas atrações radicais, né? Mas aí a gente precisa pensar também em toda a intenção do parque, a história por trás. O Beto Carreiro sempre foi um parque mais familiar, sempre teve essa cara de família.
Então, É, ele vai focar em trazer 1.000 atrações radicais. Ele vai trazer uma ou outra e vai investir mais nas familiares, em que o pai possa ir com o filho. Então, é a sim, proposta do parque, né? E a gente tem que respeitar. Mas o Play Center, ele tinha essa cara mesmo do jovem, né? Da excursão escolar ali. Tinha muita opção para a família também. Quem ia em família dava para aproveitar. Mas eu acredito que ele tinha esse diferencial por ele ter muitas opções radicais, né? Igual você falou, o Turbo Drop, Boomerang, Looping Star, Cataclisma. Teve uma época que tinha Kamikaze. Então, muito legal mesmo. sim. E você saía de um brinquedo e tropeçava no outro, né? Era, era um do lado do outro, meu. Foi o que Era eu muito louco. mais estranhei no Hop Hari quando eu visitei pela primeira vez, foi a distância dos brinquedos. Porque eu achava É. muito longe. Eu lembro que eu fiquei extremamente cansado quando eu fui no Hop Hari. Falei, meu Deus, eu quero ir no brinquedo lá do outro lado, tá muito longe, e agora? E o Play Center, você saía de um, já tava a fila do outro ali do lado. Era bem bacana mesmo. E tinha um plus, né? Teleférico. É verdade. Não tem teleférico no Hopi Hari, poderia, né? Poderia ter, né? Poxa, é verdade. É uma coisa que a gente não vê os parques fazendo mais hoje em dia, né? Colocando teleférico. E era muito útil. Muito útil. Meu Deus. Nossa, para tirar foto. Quem tinha condição de ter câmera na época para filmar, igual essa filmagem que a gente vê na internet aí que filmaram lá. E quero descansar um pouco as pernas, tô na fila, né? Vou ficar na cadeirinha ali andando, dando um rolezinho, paquerando, como muita gente paquerava ali, né? Passava um do Oh, lado do outro, verdade. entendeu? E foi um lugar onde muitos casais se formaram, né? Eu recebo Verdade. também muitos relatos assim nas minhas redes. O pessoal falou: ah, conheci minha esposa na fila do Cataclisma, conheci meu Isso. marido no Turbodrop. Então, nossa, por isso que ele é tão amado, né? Acho que, nossa, tudo que ele representa como parque até hoje, porque por mais que ele esteja fechado desde 2012, as pessoas ainda têm um carinho muito grande, a memória afetiva assim muito grande do parque. Além dele ser incrível, a gente teve muitos amigos lá, a gente fez muitas amizades. Sim, Infelizmente, pessoas que já se foram, né? Recebo também sim. muitos comentários do tipo: nossa, consegui levar meus filhos, minha mãezinha que faleceu, consegui levar, minha amiga, tal. Então, assim, nossa, incrível o Play Center, assim, muito, muito marcante na vida de todos os brasileiros e acho que dos paulistas principalmente, né? Sim, eu fico imaginando como é que ficaram aquelas crianças que iam no dia especial, que era um dos dias que eu mais gostava de trabalhar. A gente sempre lembrava deles, né? Eles iam lá, eles voltavam, né? Tinha um evento assim certo no ano, né? Eles sempre Sim, voltavam, os cadeirantes lá. Era muito legal. Nossa, meu, essa é, época, eu acho que eles sentiram tanta falta da gente lá quando acabou tudo, né? sim. Mas fazer o quê, né? E assim, sabe o que eu penso também, Sara? Eu não sei, não tá no DNA aqui do pessoal do Brasil, sabe, negócio de parque. Porque você vê, você pesquisa lá nos Estados Unidos, desde os anos 70 já tem as montanhas-russas muito loucas lá, É entendeu? verdade. E aqui teve que vir uma pessoa que não é brasileiro. O Gutierrez não é brasileiro, É entendeu? verdade. É chileno, Para né? ter, para ter essa ideia de montar o parque. Então eu comento com o Fernando, um amigo meu, eu falo, Fernando, pensa bem, cara. Muitas pessoas criticam às vezes o Ale Costa, mas tipo, fica colocando defeito lá, fala, nossa, mas tá demorando, não sei o quê, né? Mas tem que agradecer que é o cara que tá querendo fazer uma coisa diferente, né? Com Que muitos certeza. não. Tem muitos que empresários que poderiam fazer, não é, sabe? Com certeza. Eu acho que tem melhorado um pouco esse espírito parqueiro nas pessoas. Eu acho que se a gente pegasse assim o Brasil há 10 anos atrás, a gente não tinha realmente muito interesse por parques. Mas eu acho que Uhum. isso tem melhorado, graças também ao Cacau Park. Eu acho que todo mundo fala que É, é o fenômeno Cacau Park. O Hop Hari começou a se movimentar com atração nova, Beto Carreiro também. Então, acho que a chegada de um parque novo depois de anos, né, de um parque grande, temático novo, foi algo que sacudiu assim o coração das pessoas. E eu acho que quando a Cacau Show comprou o Play Center também, eu acho que deu uma. Meu, porque aí é, todo mundo que é fã de Play Center falou: pô, o Play Center vai voltar. Caramba, agora verdade. o negócio vai acontecer. Então, É, hoje a gente está caminhando para que as próximas gerações sejam mais apaixonadas por parques. Eu acho que
há 10 anos atrás a gente estava ainda a passos lentos, mas hoje eu acho que as coisas estão caminhando para que as pessoas tenham mais esse amor, mas essa paixão por parques, porque é algo cultural nos outros países. Como você falou, nos Sim, Estados Unidos, as crianças já nascem ali inseridas nesse universo de parques. Tanto que elas não têm verdade. atrações, porque as familiares lá dos Estados Unidos, elas são radicais aqui para o Brasil. Não é o Aham, ela não, o negócio lá é violento. Então, as crianças elas já estão inseridas nesse universo e elas já crescem sem medo. Então, elas vão ali curtindo o parque, os filhos, os pais, os netos. Então, eu espero muito que o Brasil tenha isso também, tenha essa coisa cultural de levar, dos pais voltarem a levar os filhos nos parques, como a gente vê o Play Center, né? Todo mundo fala, eu fui no Play Center quando eu era jovem, depois eu voltei com meu filho, com meus netos. Então, a gente espera que as pessoas voltem a ter esse carinho, esse apego por parques de diversões, como era com o Play Center, né? Porque, sim. como você falou, o pessoal critica muito, assim, nunca tá bom para todo mundo, né? Mas eu acho É. que vamos agradecer, porque tá vindo aí um parque incrível. Meu Deus, o Cacau Park é surreal, assim. Você olha as obras, você fala, nós estamos presenciando na nossa geração algo marcante para a história dos parques. Poxa, é um parque incrível que está sendo construído. Então, é para comemorar demais. Sim, você vê, uma montanha-russa desse nível da Ghost Rider aí, meu, Meu para você Deus! andar numa é só lá fora. Aqui É, dentro, o que lembra ela é a Catapu, na hora do lançamento ali, mas também nada a ver, né? sim, Ela, sim. o negócio é muito, A muito Catapu, louco, né? eu acho que a questão de velocidade ela lembra, mas percurso, a Ghost Rider, meu Deus. E assim, ela não dá Ixi, para você sentir medo, né? Você percebeu que ali vai te lançar direto sim. para. Então, assim, essa montanha-russa, realmente você vai ter que ir com medo mesmo. Fechou a trava, vai com medo, porque não dá nem tempo mais de pensar. Aí, tá Então, vendo? Ó, já caiu no canal da Sara, ó. Vai... É assim, mano. é, Entendeu? nossa, assim, Legal. é uma época assim que para nós parqueiros é a época de ouro. Eu acho que a época de ouro está voltando ali. Acho que nós Sim. vivenciamos isso lá nos anos 90 com o Cacau Park, não, com o Hop Hari, né? Com Terra Encantada, o pessoal tava ali envolvido nesse cenário. E eu acho que hoje, nesse ano, assim, de 2026, nesses últimos anos, a gente tá reacendendo, assim, essa paixão por parques. Eu espero que só cresça, que surjam mais e mais parques, porque o Brasil merece, né? O parqueiro brasileiro sofre demais, a gente merece. Verdade. Com certeza. Um que não vai precisar, pessoas que têm medo de avião, aí, ó, vai pegar uma estrada só e vai chegar no parque, né? É Entendeu? verdade. Não vai precisar Da mais, hora. né? Poxa, vai ter até hotel lá, você pode se hospedar. Hotel, Vai ser incrível, mano, da hora. vai ser É, incrível. então. E através do Eduardo, sabe? Tem um negócio interessante que eu queria comentar com você. Tem um Eduardo, ele sempre participa aqui, ele mora na Austrália. É um amigo meu parqueiro também, já que foi no parque a primeira vez há 50 anos atrás. Eu vou até gravar um episódio com ele para ele comemorar essa data. Que Aí legal. ele comentando comigo que uma coisa que eu não sabia. Você vê como é que é, né? Ó, eu brincava no Play nos anos 90, aí em 97 entrei para trabalhar, mas não sabia disso. A Aham. ideia do fechamento do Play Center já veio nessa época já. Em 97 ele já queria fechar o parque, Meu entendeu? Deus. Eu não sabia disso. Então Ai, foram tris, assim, ó, foram tris. Eu não teria trabalhado lá, você também acho que não teria nem brincado lá, não né? teria conseguido. Entendeu? Olha A gente ia, as coisas. a gente ia ir pro Hopi Hari direto, mas aí deu, né, os problemas lá que todo mundo já sabe, né? Sim, sim. Aí continuou com o Play, né? Graças a Deus Mas, que eu pude conhecer, porque, gente, assim, essa geração, infelizmente, não pôde conhecer o Play, né? Não verdade, pôde experimentar o que a gente fala sobre nostalgia, sobre o que a gente fala de. Eu acho que a questão também do Play Center ser tão incrível era que naquela época não tinha celular. Tinha, o que verdade. tinha era precário. Então, nas filas, a gente fazia amizade. Porque você não tinha o que Sim, fazer. Tinha que conversar, você tinha que zoar, você estava ali dançando com o operador, zoando. Então, você fazia amizade nas filas, você curtia cada minuto do parque, assim, por completo, porque não tinha distrações. Você não ficava preocupado em registrar o ângulo. Acho que depois as câmeras foram melhorando, a gente tirava uma foto ali e aqui, mas
a falta da tecnologia foi um bônus para que a gente aproveitasse aquilo na sua totalidade. Então, eu lembro que era uma coisa tão mágica, assim, o Play Center, que, olha, minha cabeça de criança, né? Eu lembro que quando eu tava indo embora, eu começava a ficar tão triste que tava acabando, e aí eu ficava olhando assim, e falava assim, nossa, eu nunca mais vou lavar esse tênis, porque esse tênis pisou o chão do Play Center. Oi, tá vendo? É paixão, Nossa, é assim. eu vou guardar esse É, tênis, eu não vou usar, porque ele pisou o piso. Eu tinha essa coisa, assim, tão saudosista com o Play Center, desde muito pequenininha. Então, eu passava a mão naquela vaquinha que tinha Meu Deus, eu adorava tirar foto ali. Na praça de alimentação, eu falava, ai, meu Deus, eu encostei nela, eu não quero tirar o carimbo da mão, vou lavar a mão. Então, eu tinha muito isso, e acredito que muitas pessoas tinham também. E a gente tem essa memória tão fresca de tudo, do que a gente via, das atrações, do cheiro, das sensações, justamente por a gente não ter o celular ali nos distraindo. Isso que era incrível. verdade. Então, até o que as pessoas gostavam de fazer que não podia, né? Que a gente pegava no pé, a gente às vezes era chato lá, era sentar na grade, né? Porque, por exemplo, no Crazy Dance eu era chato, mano. Ali do lado do IMEC, quando eu trabalhava ali, eu ficava ali do lado naquela escadinha, né? Ficava só olhando, eu ficava de óculos, né, olhando pro brinquedo e olhando de rabo de olho pra fila, né? Aí eu Uhum. ficava só vendo, assim, quatro ali lá no final sentado na grade. E a menina já tinha falado: atenção, não sente na grade, para sua segurança, porque podia cair para trás, né, meu? Sei lá, ou para frente, né? Aí Uhum. teve um dia que foi engraçado, a gente tava com apito, né? Aí eu fui assim, bem devagarzinho, como se eu estivesse indo pro banheiro ali do Aimé, assim, e eles lá sentados ali, bem tranquilo, quatro, assim, eu cheguei bem pertinho, assim, e apitei bem forte. Desce. Aí eles desciam, entendeu? Mas era para segurança, né? A gente falava para segurança, né, da Sim. galera. Mas é chatinho, tinha que Hoje o ser. pessoal faz isso, viu? Até hoje no Hop Hari, as pessoas sentam na grade, o operador fala, não pode sentar na É, grade. Mas sempre tem, né? Não tem jeito. uhum. E você tem alguma história assim engraçada lá no Play, algum brinquedo que você chegou a passar mal? Você Olha, lembra? passar mal, eu, graças a Deus, nunca passei mal, mas eu acho que quando eu fui na Boomerang, eu achei que a minha alma ia sair do meu corpo, realmente, porque, gente, ela era muito forte, né? As pessoas falam isso e eu me lembro exatamente dela. Assim, meu Deus, ela era tão rápida que você fala: o que está acontecendo? Já acabou? E quando subia ali, nossa, e era uma briga para ver quem ia no primeiro ou no último, né? Era aquela coisa assim, Verdade. então, eu acho que o brinquedo que eu mais senti adrenalina forte ali no Play Center foi no Boomerang, assim. Nossa, era incrível demais. E por estar ali perto da Marginal, você ficava olhando os carros ali. Meu Deus, se eu cair aqui, vou voar na Marginal. Meu Deus do céu, era muito legal. Era muito legal Lembra mesmo. do friozinho? Lembra do friozinho na barriga que dava na hora que voltava, meu, de costas, meu? Meu Deus Putz, do céu, ali, era incrível. Incrível demais, ali era assim. da hora. Nossa, É, e a Boomerang, eu infelizmente não consegui tantas vezes, porque toda vez que eu fui no parque tava uma fila quilométrica. Meu Deus, era muito grande. Então, às vezes conseguia ir verdade. uma vez, duas no máximo. E tinha vezes que eu fui no parque que eu desistia, que eu não pegava a fila dele, porque às vezes o tempo da fila dele você conseguia em 3 atrações. Eu falava, não, eu vou em 3 aqui, outro dia eu vou. Mas eu fui, graças a Deus eu tive coragem, não tenho essa memória. Sabe o que que você. Se você tinha um jeito de você ir andar nela de boa assim, se você tivesse pegado amizade com algum funcionário lá. Oh, Porque, ó, eu cansei de passar pessoas por trás, meu. Você não tem olha, noção. Parque lotado, ó. olha, revelações. Cansei. Porque ali era muito fácil, né? Eu cheguei até a falar, porque assim, a pessoa vinha, né? Na hora que tava a galera a pessoa vinha na saída, eu tava na habilitação. Aí eu Sim. falava assim, ó, fica aqui na saída, a hora que o carrinho parar, a galera vai levantar. E a Ai, hora que o pessoal levantar, quem vai entrar não vai nem perceber, porque a pessoa quer andar, ela não vai nem tchum, né? Aí a hora que tiver aquela galera saindo, você vem no meio. Você vem no meio do ah, pessoal que tá saindo e já entra. tem todo E isso. senta lá. Aí, ó, eu Entendeu? É isso. sabia, ficava lá horas na fila, tá vendo? Sabia. Brincadeira. Então, aí você vê, ó, você vê como é que são as coisas. Você falou daquela situação lá de a briga de para ir no último e atrás.
Isso daí, no começo, eu peguei a época que, logo no início ali, do Boomerang, ele tinha uma norma, eles falavam pra gente, o operador do embarque, ele tinha que organizar as pessoas, não deixar ela ir pro último, tinha que ser em ordem, assim, ó, dois, 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 desde o primeiro. Mas Certinho. aí tava dando muita confusão, porque tinha que segurar o visitante aqui no braço para não ir atrás, você tava segurando o cliente pagou, É, né? Aí, aí teve um dia que a gente se reuniu com o encarregado, com a chefia lá, a gente falou assim, o que que vocês acham? Não é melhor liberar? Porque vai dar reclamação. é. Aí eles aceitaram, a gente liberou. Aí abriu o portãozinho, a galera que estava na frente já ia lá, quem ia atrás. Depois você só juntava os casais, né? Tipo, Sim. juntava quem tava, entendeu? Ah, bem mais Para simples. evitar, É, para não dar confusão, entendeu? verdade. Porque você não pode obrigar a pessoa a ir na frente. Entende que tinha medo, queria ir no meio, Verdade, entendeu? nossa. Tem montanha-russa, eu não gosto de ir na frente, eu não gosto de ver os trilhos. A Montezum mesmo, eu nunca fui na frente, eu não gosto. E aí, engraçado, né? Meu irmão, que vai sempre na frente, ele gosta muito, ele fala que na frente não bate tanto. Eu falo, ah, mas eu prefiro Ah, ir atrás, porque eu não gosto de ver os trilhos de jeito nenhum. Aí eu sento sempre. E também eu gosto de ir no último, porque eu tenho a impressão que o último banco sempre é o mais violento em toda a montanha-russa. Então eu acho muito legal ir no último. Aí eu gosto sempre ir no último, só que na Montezum, o último, misericórdia. Você sai quebrado. Meu Deus. fica jogando assim, né? Jogando, tipo uma cauda, né? E tipo assim, o primeiro lugar chacoalha pra caramba também. Eu fui, a última Aquário. vez que eu fui na Montezum foi em 2023. Tá aqui Uhum. no canal, né, no canal New Play. Eu fui lá com um amigo meu, filmei com meu celularzinho velho, filmei assim, parecia um liquidificador, mano. Tremi mais que, nossa. Eu já tenho amarela, meu Deus, mas meu braço não dá, eu não consigo segurar. Meu Deus, fica só tremendo, falar, ah, não, para parar com isso, deixa ela ficar híbrida mesmo, aí a gente grava bonitinho, porque agora, meu Deus, É, tá condição danada. é Meu, verdade. A Montezum, as pessoas às vezes elas se enganam quando alguém vai lá filmar com a GoPro, né? Porque a GoPro tem um sistema que não treme, né? é, Ela pensa que é suave, né? as pessoas Vai nessa. pensam daquele jeito, nossa, ela só ah, vai nela pra você ver, meu Deus. Mas ela é incrível também, né? Eu acho a montanha-russa assim, por mais que ela esteja nesse momento desconfortável, nossa, é uma montanha-russa muito boa mesmo. As quedas dela assim são muito legais. E eu acho que o fato da montanha-russa de madeira, ela é muito imponente, né? Você chega assim Verdade. lá na Bandeirantes, quando você vê ela de longe, você já fala, nossa, mano, que montanha-russa da hora. É Muito muito, louco. é muito bonito mesmo. E eu tava vendo lá no canal da Sara, pessoal, lá no Vai Com Medo, no YouTube, tem uma que ela fez lá, um vídeo que ela fala assim, se o Play Center voltasse, né, um dia pro terreno. Ô, Sara, você acha que aquele local ali, acho que não tem mais, não volta mais, porque você vê, ó, ali onde era o Sky Coaster, vai ser feito um posto de gasolina, já está pronto, posto de gasolina, né? Tem o colégio do outro lado e tem os prédios lá que já estão construídos ali, o comercial na frente, onde era ali perto do Boomerang, né? E eu fiquei sabendo, através de um amigo meu, o Sérgio, que foi filmar esses dias lá, que agora a área do IMEA e a área do Looping também vai ser tomada ali por prédios. Então, ali sem chance. Ali não tem mais chance de parque. Que pena, fico muito triste com isso. Eu acho que Nossa, só realmente se tipo, fosse alguém que quisesse muito trazer essa nostalgia de novo e tivesse muito dinheiro, né? Porque as fundações dos brinquedos ainda estavam ali embaixo, então teria que ter todo um trabalho no terreno para você trazer outras atrações. Então realmente não ia ser barato, né? Tanto o valor ali do, nossa, no coração de São Paulo, né? Uma localização excelente. E realmente cada vez mais a gente vê que infelizmente, tudo indica que não vai voltar ali mesmo. É uma tristeza, porque seria incrível. Imagina a notícia: o Play Center vai voltar no mesmo lugar, no mesmo terreno. Nossa, ia ser uma alegria danada, que foi o que a gente pensou que ia acontecer quando a Cacau Show comprou o grupo, né? Todo mundo falou: não, verdade. vai voltar, foi aquela festa, aquela alegria. Não que o Cacau Park não seja uma alegria, nossa, uma alegria imensa, a gente está muito feliz. Mas a gente gostaria também dessa outra notícia. Eu acho que seriam duas notícias incríveis, né? E assim, a minha esperança como parqueira é que o Cacau Park seja um sucesso tão grande, absoluto, assim, para o grupo, que traga muitos visitantes, muito dinheiro, muita prosperidade para o grupo, para que um dia eles possam trazer o Play Center na capital aqui de São Paulo, quem sabe, né?
um terreno aí na capital de São Paulo não possa abrigar um novo Play Center. A gente ia ficar muito feliz, né? Então, eu tive essa informação, É, que eu não sei se eles vão manter isso, né? Que a ideia de ter um Play Center aqui na capital, Play Center grande igual era, não estou falando de indoor, não estou falando de Play Family, não, é o Play Center mesmo. A ideia está na mesa, mas depois que lançar o Cacau Park, eu ouvi essa é, informação, não sei se eles vão manter isso. Agora, o local, eu não sei onde seria. Ali não mais, mas o local, não sei, mas aqui na é. capital. Olha, faz muito sentido isso que você está falando. Por isso que eu penso isso, exatamente, porque eu acho, assim, Nilson, que o Play Center ele tem um potencial muito grande. E o Alexandre Costa ele sabe disso. Eu tenho certeza que ele sabe disso. Então, Sim. até hoje, qualquer publicação que você faz sobre o Play Center tem um alcance, pô, Nossa, incrível. Então, as pessoas ainda falam muito do Play Center, ainda consumem muito Play Center. Então, eu acredito que, com certeza, na cabeça dele, assim, deve ter algum projeto voltado para isso, porque eu acho que esse projeto seria mais um projeto da nostalgia mesmo, de resgatar esse público apaixonado pelo Play Center, que com certeza iria lotar um parque com essa proposta, porque na capital de São Paulo, e eu acho que a capital merece um parque como o Play Center, né? Acho que foi uma sim, perda grande. E aí a gente volta naquilo que a gente falou sobre os parques serem culturais. A gente vê que nos outros países os governantes eles apoiam muito os parques, eles apoiam a questão do turismo, gira muito investimento nisso. E aqui no Brasil, verdade. infelizmente, não é assim, né? Ainda não é assim. Porque, poxa, Play Center estava ali no seu auge, recebia muitos visitantes. Muita gente acha que o Play Center faliu porque não tinha visitante, porque estava. Não, e a gente sabe que a história foi muito mais sobre não ter um apoio, né? Sobre a pressão ali dos donos dos terrenos locados. Então, a falta de Sim, incentivo da prefeitura, que queria pedir ali uma rua que passava no meio do parque, que infelizmente essa rua tá lá sem usar até hoje. Então, assim, a gente vê que se houvesse um incentivo, poxa, se o governo falasse, não, Play Center é patrimônio de São Paulo, não vai fechar, vamos continuar. E verdade. se tivesse tido isso, o Play Center estava até hoje funcionando, tenho certeza disso. Até quando veio o anúncio do fechamento, né, a ideia era que ele voltasse no outro formato, mais familiar. Talvez teria até voltado esse outro formato, mas não teve nenhum incentivo da parte dos Verdade. governos, assim, dos governantes, infelizmente. E eu espero que daqui para frente isso possa mudar, né? Que o governo apoie os parques. Poxa, a ideia do Cacau Park é furar a bolha realmente, é trazer turistas do Sim, mundo inteiro. E eu espero muito que isso aconteça para que o Brasil se torne também um polo de diversão, sabe? Que as pessoas olhem para o Brasil como um país que é capaz de ter um bom parque de diversões, um bom parque temático, até mais de um, né? O Beto Carreiro está aí sim, para provar que, nossa, um parque extremamente maravilhoso, muito bem cuidado, incrível, recebe muitos turistas também, o Beto Carreiro. O Hop Hari, poxa, eu torço muito pro Hop Hari. Essa nova atração eu fiquei muito feliz, porque é um novo passo, eu acho, que dá pro Hop Hari, assim, né? Eu acho que é poxa, agora vai, esse sentimento que a gente tem. Então eu torço muito pro Hop Hari, pro Beto Carreiro, pros outros parques, porque o Brasil merece ter parques bons. E o brasileiro, ele gosta disso. Eu acho que precisa sim. ter mais precisa ter mais isso na cultura, precisa ser cultural, mas eu acho que a gente já tem melhorado, né? Caminhado para melhorar isso, graças a Deus. Sim, com certeza. Aí você vê, para tirar o play center dali do local, tudo bem, vai construir lá os prédios residenciais atrás, o comercial na frente, colégio, mas não, vai para deixar daquele jeito aquela parte ali onde está aquela floresta. Meu, o Horrível. menino filmou lá esses dias, É ali onde horrível. era o bumerangue. Meu, onde era o bumerangue. Tem lixo, tem pessoas usando droga, tem mato, tudo abandonado. O que era do parque que tá ali ainda era o portão, aquele portãozinho, aquela grade lá, é a grade verde, né? Que tem a lança assim, ó. Era É, do Play Center, mano. Entendeu? tá. Eu falei, pô, pra deixar daquele jeito ali, Eu né? estive Uma pena, né? lá.
Eu fui lá pertinho, assim, consegui fazer alguns vídeos, mas assim, é triste demais. É igual você falou, fechar algo tão maravilhoso, tão grande, para deixar daquele jeito. Eu acho que se tivesse construído algo também muito legal, a gente falaria, poxa, que legal, né? Pelo menos o terreno bacana. Mas para deixar ali daquela forma, tem muita pichação. Nossa, é uma tristeza muito grande que só quem esteve ali no Play Center mesmo que sabe. Quando olha para aquilo, a gente fica sem acreditar realmente que aquilo aconteceu, porque nossa, é muito triste. Eu espero que nunca mais aconteça, sabe, com nenhum parque, que nenhum parque tenha esse fim. Eu acho que o Play Center não merecia esse fim. Era um É parque verdade, não mesmo. Não não mesmo. E eu fico pensando assim, Sara, também, naquele pessoal ali, nada contra, assim, cada um tem a sua, quem tem a grana para comprar, né? Pô, mas se comprar um apartamento ali com vista para o Matagal, onde era o Play Center, é, coisa estranha, né, meu? Sei lá, é, eu não sei, pessoal, entendeu? caramba, esse povo foi construir aí, meu, o pessoal tem raiva, né? Eu recebo muitos comentários assim, ai, devia meter a marreta, destruir tudo e voltar ao parque. O pessoal às vezes tá falando isso, né? Mas, infelizmente, aconteceu, né? A gente não tinha o que fazer. A gente, como parqueiro, viu acontecer, a gente só podia se despedir do parque e aceitar. E a gente tinha aquela esperança que ele ia voltar, né? Diferente, mas que ele Sim. ia voltar, porque foi o que o parque anunciou, não. Nós vamos voltar, esses 40 anos. Nossa, e quando a gente foi percebendo que isso não ia acontecer mais, foi uma tristeza grande. Foi Foi terrível. mesmo. E você falou que iniciou, desculpa, você falou que iniciou lá no 2004, um pouquinho antes, né? E você falou que foi até o final. Você foi no último dia? Não fui no último dia, infelizmente, no último dia. Eu só acompanhei muito, na época tinham muitas publicações no Orkut, né? E eu acompanhei Sim. tudo por lá, vi tudo por lá, mas infelizmente eu não pude ir. Mas eu fui no último ano. No último ano eu fui para me despedir, 2012. Foi, nossa, triste demais. Mas eu acho que se eu tivesse no último dia eu ia chorar tanto que, meu Deus, eu ia me descontrolar. Ah, não, não ia dar. Verdade. E, ô, Sara, oi? Você conseguiu estar lá no último dia? Não fui, Sara. Pela verdade, assim, ó, eu saí de uma forma ruim de lá, né? Porque eu não queria sair, né? Eu acabei sendo demitido por Ai, que uma pena. pessoa que estava no comando lá, que não era nem um pouco profissional, né? Ele acabou me colocando no corte de janeiro de 2005, né? Poxa. E depois disso, eu voltei para brincar lá em 2007. Já tinha um Windstorm nessa época. Eu lembro muito bem que eu andei nela. Muito bom. Então, aí depois de 2007 eu não fui mais, porque nesse dia eu vi ele lá andando, eu não queria mais ver a pessoa, né? Ah, Aí eu acabei, não vou vir mais aqui não, agora eu vou só no Hopi Hari. Aí comecei só no Hopi Hari brincar, eu não fui. Então eu não fui no final, né? acho que aquilo te trouxe E que você não quis mais, né? porque, sei lá, meu, se fosse por mim, é lógico, eu não sou funcionário, não tem esse poder, né, de querer ficar. A hora que você tem que sair quando você é demitido. Mas não tinha nenhum motivo, eu nunca pedi, entendeu? E eu ficaria até 2012, né? Eu gostava muito. Tanto é que falo pra você, eu sou um dos, acho que, não sei se tem outro operador que faz assim, que divulga tanto ou faz assim coisa do parque, igual eu tô fazendo assim até hoje, né? Até o pessoal fala no grupo lá, nossa, o Nilson, caramba, o Nilson mostra os vídeos lá direto, lá, meu, eu tento não deixar apagar, né? A chama ainda. Tem bastante operadores que seguem no TikTok, principalmente. Assim, muita gente fala: Nossa, trabalhei no Play Center, foi o melhor lugar que eu trabalhei. Nossa, então, É, assim, que trabalhar ali, participar dos bastidores, estar por dentro de novidades. Acredito que vocês sabiam quando ia vir alguma atração nova, vocês ficavam sabendo sim. antes. Então, eu acho que isso, meu Deus, foi incrível demais. Eu acho que todo mundo que trabalhou no Play Center tem um carinho grande. Eu acho que se ele tivesse perto, estaria lá até hoje trabalhando, porque realmente devia ser um trabalho incrível, assim, devia ser muito legal trabalhar lá. Sim, às vezes as pessoas falam, Nilson, que nem assim, ó, na época eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu tô com 47. As pessoas falam, Nilson, tem coragem de trabalhar hoje no parque, assim, agitando a galera lá? Eu falo que não, por quê? Primeiro,
a geração mudou, né? Não é mais a geração tá complicada hoje em dia. Sim. E eu não tenho mais psicológico assim para lidar com a situação, né? Porque você com 40 e poucos anos, meu, você vai escutar um cara te xingar, é estranho, né? Mas na época você tirava de letra, né? É, Entendeu? Né? E sim, com certeza. parque tem isso, né? Parque tem isso porque lá o que a gente mais enfrentava problema ali era catraca, altura de criança, né? Altura de criança era complicado. Passava embaixo da catraca. Vixe, porque o pai não aceitava, né, meu? Você falava que a criança não podia, porque, ó, é 1,30, ele tem 1,10, ele não pode. É como não pode? Eu Nossa, paguei, ele vai andar assim. Eu falei, não, não vai andar, não. Aí começava. isso é uma irresponsabilidade tão grande, né? Porque, poxa, vocês recebem um treinamento ali, tem É, toda a atração, ela tem a indicação do fabricante, que é para sim, segurança do visitante, né? 1,30 m não é porque a gente não gosta de criança. Ai, não, não queremos criança nessa atração. Não é. É porque as travas não foram feitas para pessoas que têm aquela estatura corporal, aquela estrutura corporal. Então, exatamente. aquilo, a gente volta naquilo que a gente falou sobre a questão cultural. A pessoa às vezes não tem conhecimento e acha que você está ali só por implicância, não quer deixar o seu filho ir. Na verdade, você está tendo um cuidado que o próprio responsável às vezes não tem por falta de conhecimento, né? Exatamente. É o que eu falava pro pai. Eu falava assim, ó, se eu deixar ela, se eu falar pra mãe que tava brava comigo, uma vez uma mãe correu, não, essa daí que correu atrás de mim lá no Cataclismo foi porque eu fechei a fila, né? O pessoal não gostava de fechar a fila, meu, fechar a fila tem que fechar, não tem jeito. Aí ela, Ah, não que eu quero andar. Eu quero andar, senhora, já fechou. Aí ela ficou brava comigo, ela quis ir pegar, aí eu corri lá pro bumerangue, ela deu a volta lá pela habilitação para querer me pegar, eu fui pro lado da entrada, ela não sabia passar no meu meio do trilho, aí Deus, eu consegui fugir, que entendeu? dor. Aí você vê, eu falei uma vez para uma mulher, para a mãe lá, eu falei assim, se eu liberar a sua filha e ela cair ali, É, aí se ela cair, você vai falar que fui eu que liberei, entendeu? É assim, então não pode, né? Mas pode. aí, eu sabe, o que acontecia? Você falava isso para eles, até tinha uma leve discussão ali na catraca, não tinha celular. Ó, imagina, hoje teria celular, né? Vai vendo. Aí a pessoa ia lá reclamar, ela falava assim, qual é o seu nome? Né? Ixi, Eu falava assim, meu nome é Nilson. Eu mostrava o crachá. Entendeu? Normal, ela quer meu nome, né? Tá aqui, aham. Nilson. Eu vou lá reclamar de você. Só que ela chegava lá, ela falava que eu xinguei ela, aí o encarregado vinha e dava uma Ah, bronca, entendeu? Eu falei, sim. mas não, eu tô cumprindo a norma. Eu falando para ele falou, tô cumprindo a norma. É para liberar, então? Libera É, todo mundo, então? não é assim. Complicado. Segurança em primeiro lugar. Tanto que Ah, quando opa, aconteceu os primeiros acidentes, assim, foi um baque, porque o pessoal confiava muito no Play Center, confiava muito, porque eles sim, tinham cuidado ali, os brinquedos sempre impecáveis, então foi um baque muito grande. Então, até hoje, às vezes, as pessoas têm preconceito com o parque por conta de alguns acidentes que aconteceram, né? Mas se a gente for puxar em 90% dos casos foi falha humana, assim, não foi a falha do dispositivo, do brinquedo. Foi, às vezes, muitas sim. vezes o funcionário se sentia pressionado para poder colocar, igual você falou, você era firme, mas tem gente que não quer ficar naquela saia justa, acaba deixando, acaba cedendo, e aí é onde pode acontecer um acidente, né? Sim, é verdade, porque assim, ali assim, a gente brincava muito, agitava muito, mas sempre com o olho na segurança, entendeu? Claro, com certeza. Você não podia deixar, né, liberar assim. E não podia também ficar com muita amizade demais com o visitante, porque senão ele queria fazer coisa que não podia. Por Uhum. exemplo, no bumerangue. O bumerangue, o colete, ele fechava aqui. A gente falava, atenção, durante o percurso, não coloque o braço para fora, você tinha que segurar aqui. Por quê? As pessoas tinham mania de fazer isso aqui, ó. Ela saía aqui no meio, ó, e colocava o braço assim, ó, para levantar. Meu Só Deus. que o problema era no. Como é que é o nome daquele negócio? Corkscrew Aquele giro lá que dá assim. é o É corkscrew. o, isso, esse daí mesmo. Ali tinha o perigo de bater a mão. É, Tanto teve uma vez que eu trabalhei na Rave, na Air Force, de madrugada, e um cara, ele tirou metade do corpo na descida de ré. E ele chegou a bater o braço naquela parte lá do resgate, nessa parte que você falou o nome, entendeu? E machucou a mão dele. Aí a gente falou um monte pra ele. Eu falei, não, você não podia ter colocado a mão pra fora, entendeu? meu, Entendeu? tem Entendeu?
seguir a orientação do operador, tem que seguir a orientação que ele está falando. Eu, graças a Deus, sempre consciente até hoje. Pode levantar a mão? Pode. Não pode? Não pode. Então, eu fui na tirolesa do Hop Hari, ela falou, não solta. Eu sou doidinha, então eu já vou soltando. Ela falou, não solta. Eu fiquei segurando até o final. Então, eu acho que as pessoas precisam ter esse conhecimento, esse respeito pelo operador. E aí a gente já fala da questão cultural mesmo. O brasileiro, ele gosta de, às vezes, militar, né? Mas não, gente, parque de diversões, a gente precisa ser consciente e tem que obedecer aquilo que o operador está falando, aquilo que a atração está lá, os informes enormes para você ler, né? Às vezes está lá falando, não leve nada nos bolsos, tire dos bolsos, as pessoas estão com o celular no bolso, chave. Então as pessoas precisam ter mais responsabilidade, com certeza, para ir nos parques, né? Exatamente, era igual no bumerangue. A pessoa pegava uma fila de 5 horas. Eu cheguei a pegar a Lollapalooza, por exemplo, que eu trabalhei. Tinha fila de 5 horas. Aí a pessoa chegava lá, ela não queria tirar o boné e o óculos. Eu falei, mas você não pode ir com o boné e o óculos. Vai Não vou deixar aí, não. Entendeu? Não, vai vendo. Aí eu falei assim, tá bom, então você vai sair. Não, tá bom. Não, um dia eu abri lá, falei pro meu colega apertar o pedal, levantou as travas, o cara saiu, mano, porque ele não queria tirar o boné, acho que ele não queria mostrar o cabelo pra namorada, sei lá. Mas, entendeu? Porque aí um dia perguntaram, mas por que que não pode? Sabe por que que não pode? Porque aqui a gente trabalha com a operação não pode parar, né? Que a gente depende de giro de catraca, por isso que é importante. O bumerangue já não tem a velocidade do looping, né? De passar as pessoas, porque ele tem, né? É no mesma pista ali, não tem como pôr dois carros. Sim. Aí imagina, cada óculos que cai, Sara, parou a operação, eu vou lá procurar o óculos. Ué, né? Aí não vai ter não vai ter parque, vai atrasar. Atraso. Não pode. E é lotado. Então, vocês tinham que fazer a fila girar o mais rápido possível, claro, com segurança. E aí, essas coisas atrasavam demais a operação. Então, eu acho que se todo mundo se comportar, dá tudo certo no final. Todo mundo se diverte, todo mundo aproveita, né? E eu espero que no Cacau Park o pessoal aproveite. Uma coisa que eu vejo nos parques internacionais, eu acho que seria interessante ter aqui no Brasil, não sei se você já ouviu falar, mas é sobre a fila single rider. É aquela fila que vai uma pessoa só. Por exemplo, todo mundo da minha família é medroso, ninguém quer ir na Ghost Ride, mas eu quero ir. Eu tô sozinha, então eu sou single rider. Tem uma fila só para mim. Então tem uma fila para pessoas que vão em um só. E aí não fica aquela coisa de, você já foi em brinquedos e atrações que às vezes tem um monte de cadeira vazia porque as pessoas não querem ir sem a família? Isso, você encosta todo mundo na grade, pode vir, vem de trás, mais dois, nossa, direto. E às vezes não vem ninguém. Não, eu quero ficar aqui com o meu grupinho. E aí você perde tempo nos giros ali das atrações. Então eu acho que é uma coisa muito interessante ter a fila single rider. Porque você consegue, sobrou um lugar, vem do single rider. Sobrou 3, vem do single rider. Porque quem tá ali sozinho não tá preocupado em qual lugar que vai sentar, só quer ir. Então, acho legal. algo interessante para tentar melhorar esse giro no Hop Hari. Nossa, poderia muito ter isso lá. Porque, por exemplo, no Barco Viking mesmo, todo mundo quer ir nas pontas. Aí os do meio fica tudo vazio. Quem tá single rider, às vezes, tá com pressa, vai uma fila de 3 horas, você pode ficar 5 minutos, quem que não vai querer ir no meio? Poxa, eu mesma ia, né? O pessoal fala que não tem graça no meio, né? Mas, na verdade, assim, Sara, a Barca Viking, por que que eu não lembro, eu cheguei a ficar pouco tempo nela, né? Eu não curti muito não, porque quando eu balançava as pessoas só passavam mal, tinha que ficar limpando toda hora. Mas era da hora. Eu não sei se tinha uma norma que a gente falava assim, não fique de pé, vou dizer, por quê? Lá atrás, levanta, né, meu? Você sentado levanta do banco. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, como você era operador, você vai saber me dizer. Eu fui no Barco Viking do Beto Carreiro e fui no do Hop Hari. E ambos são do mesmo fabricante, são do mesmo tamanho, exatamente iguais. E eu sinto até hoje que o do Hop Hari é muito mais forte do que o do Beto Carreiro. E aí o pessoal, eu comentei isso no meu Instagram e algumas pessoas comentaram, nossa, eu também achei isso. Eu também fui no do Beto Carreiro, achei que não deu tanta emoção, só que os dois são iguais. E aí eu queria te perguntar isso. O operador, ele pode colocar
a atração na potência máxima dela, ou ele pode operar ela ali café com leite, vamos dizer também, se ele quiser? Então, no caso por exemplo, na barca do Play Center, era assim, ela tinha, até as pessoas queriam que virasse, né? O pessoal tudo Meu doido, Deus, né? Um dia o cara falou assim, ô tio, vira, vira. Eu falei, não, vai virar, mas não agora. as pessoas viram isso e vai virar, sendo um negócio, É, Deus. queria que virasse. Vira, vira. Eu falei, opa, agora vai virar, vou apertar aqui. Mas não, né? Não, porque ela tinha assim, ó, por exemplo, o balanço dela, né? Você soltava o freio lá, aí tinha aqueles dois botões, né? Que você apertava assim, um lado ele vai, o outro vai, né? E até ela pegar a velocidade. Depois que ela pegou a velocidade, a gente deixava ela no. Tinha um negócio que era automático. E ela tinha um limite. É um Aham. limite que a manutenção coloca. Não tem como você Ah, passar daquele limite, entendeu? Então ela fica só daquele jeito, não tem como pôr mais forte. Só agora, sim. se você me perguntar do double choque, o Aham. double choque tem, mas não Vou, é aconselhável, vou te falar uma coisa entendeu? sobre o choque. Eu fui no Jambalaya do Hop Hari. E olha só que história engraçada, meu. Tem uns É. adolescentes mais. Eu sentei no Jambalaya, a gente estava esperando fechar as catracas, tudo, a operadora vir. E ela era ruiva e tinha uma franjinha assim, um cabelinho curtinho, o cabelo bem vermelho. E ela tava com um semblante um pouco fechado, assim, do rosto. Ela não tava muito, né? E aí os adolescentes começaram, caramba, a operadora tá bolada. Começaram a zoar a menina. Gente, já percebeu. E eu até comentei com a minha mãe, falei, ela escutou ele zoando ela. Brava. Daí ela fechou as catracas ali, brava, não respondeu. Só que Nilson, esse dia, o jambalaya parecia que ia voar. Essa menina botou pra torar. Falou, ah, seus filhos da mãe, vocês estão me zoando? Agora toma. Pá! Meu, foi tão forte que eu me segurava assim, eu falei, mãe, e a gente já tinha ido nele mais cedo no dia. E aí, como o É. tava muito vazio esse dia que a gente foi, nossa, foi o melhor dia que eu fui no Hop Hari, meu Deus do céu. Pra você ter uma ideia, a gente tinha que chamar as pessoas para vir, para abrir a atração, porque não tinha gente. E aí eu ficava, Ó, gente, vamos, por favor. E aí, quando eu fui essa segunda vez no Jambalaya que os meninos mexeram com a operadora, Nilson do céu, ela colocou para torar a atração e foi a melhor experiência que eu tive no Jambalaya, porque foi muito bom. E aí eu já te pergunto isso. Você falou do Double Shock, são atrações semelhantes. Então, é sim. verdade mesmo. Se ela quiser botar para torar, pode, né? Sim, o double choque assim, o double choque ele a norma ou a manutenção passava para a gente, a chefia, é dois para cada lado, entendeu? É tipo assim, deu o giro, segura um, dois, aí você já inverte. Não Uhum. pode segurar de um lado só. Mas tinha um operador que era meio doidinho, né? Às vezes para pressionar alguma menina, né? Porque tinha muita paquera lá. Ah, sim. Vamos deixar de um lado só. Só que acontece, quando você apertava de um lado só, ele pegava muita velocidade. E aí o painel, aquele painel começava a tremer, meu. E Meu ali tinha Deus. risco de abrir trava. Eu não sei se foi isso que aconteceu naquele acidente do Double Choque que teve lá É. perto os últimos tempos aí. Porque não podia girar muito forte. No máximo 3, tá pegando a velocidade, você já inverte. Entendeu? Uhum. Porque o Double Shock, ele não era tipo um kamikaze. O kamikaze é diferente, ele já é preparado para girar forte, assim. Aí o Uhum. kamikaze já ele se Com aguenta certeza. mais, o Double não, entendeu? Então dava para fazer. Dava para fazer Cara, sim. realmente pensando É, agora, talvez foi algo parecido com isso que aconteceu lá, infelizmente, no acidente, né? Porque é. abriu as travas, né? E as pessoas caíram ali, infelizmente. Mas eu percebi muito a diferença nesse dia que os meninos deixaram a operadora brava, como ele foi forte. Eu falei, meu Deus, parecia realmente que a gente ia voar dele. Eu fiquei com medo do jambalaya, pra você ter uma ideia. Eu nunca tive medo, eu acho muito divertido, né? Essa atração, eu gosto bastante. No do Play Center eu também amava ir no Double Shock, eu achava muito legal. Era uma atração que eu não podia deixar de ir. Era o Double Shock também. Muito legal. Até Ai, hoje. o Double Shock era. Eu trabalhei nele em 99, meu. Eu operei ele em 99, mas ele era bonito, sabe? À noite, assim. Ele tinha uns faróis É, vermelhos, assim, que nossa, você só não gostava quando o operador que estava lá na hora dele, no comando, ele ligava aquele farol vermelho na sua cara, assim, na hora que você estava baixando a trava, sabe? Mas era muito louco. E ficava assim nos painéis, a iluminação dele era muito bonita, ele era um brinquedo gostoso de operar, né? E assim, outra coisa que eu ia te falar, teve um dia que eu fui no Hopi Hari, foi em 2023, que a última vez que eu fui lá, eu fui no Evolution, e o Evolution ele é manual lá, ele não é, manual não, ele é automático, né? sim.
Ele é automático. O do Play Center que era manual. Aí Isso. a operadora, então, a operadora passou perto de mim e falou assim, não sei o quê, 3,6, né? Daí eu falei assim, vai almoçar, né? Daí ela ficou olhando pra mim e falou, ué, como é que ele sabe que 3,6 é almoço, né? Daí acho que ela pensou que eu era funcionário do Hopi Hari, né, meu? Aí ela falou pro cara lá, o cara acho que na hora que tava terminando ele apertou pra começar de novo. Meu, ficou girando muito tempo, meu. Muito Cara, tempo. Porque eles gostam de fazer isso no tempo. eu, só, Entendeu? olha, eu acho o ciclo do Evolution no Hop Hari rápido, mas também porque eu entendo que a fila dele é muito grande, né? Não tem como fazer. Porque Sim, o do Center eu achava mais demorado. E eu tenho assim, sim. na minha cabeça, você vai poder me dizer melhor, mas eu sentia que o do Play Center ele parava lá em cima. Ele dava uma paradinha assim, devagar, mas parava. O do Hop Hari não para. Então, acho que por ele ter esse ciclo mais rápido também, não sei, eu tinha a impressão que a do Play Center era maior, mais alto. E não era, né? Era igual, mas a impressão que eu É, tinha era mais radical. na verdade, assim, o do Play Center, ele não chegava a parar lá em cima, mas o menino do comando, ele conseguia fazer a velocidade ali, né? O do Hopi Hari, ele é bem lento. Tanto é E que quando ele passa, assim, na parte que você está de ponta cabeça, parece que aquela trava vai abrir. O do Play Center, né, ele era um pouquinho mais rápido que aquilo. tirava Mas o mais cara alto, fazia várias jogadas de nave, ele deitava ela. é verdade. Viu? Era muito legal. Fazia um show ali dele, né? Porque os caras do Evolution mano, era muito da hora, meu, É sabe? verdade. Agitado, Então, né? tinha umas músicas eletrônicas assim muito legais, né? E algo que eu vi você falando no outro bate-papo que você teve é que o próprio operador às vezes fazia ali a playlist dele, trazia as músicas que ele gostava, Sim, colocava, né, para tocar. Nossa, gente, tem sim. músicas que você escuta, parece que você tá vendo o brinquedo operar ali. É muito É. característico de cada brinquedo, né? Muito legal. E Era, era a época das disqueteiras, né? A época das disqueteiras, a gente levava, tinha os meninos que tinham as disqueteiras enormes, assim. Aí o pessoal de outro brinquedo ia lá pegar CD emprestado, né, pra tocar no outro brinquedo. nossa, Cataclisma era. Como eu entrei lá, no Cataclisma era rock, né? Era Green Day, Offspring. Aí você ia pro Evolution, era dance. Meu, é um uma CD mistura. até umas horas. Né? Meu, era muito legal. Muito da Muito. hora. E assim, a pergunta de US$ 1 milhão agora para a Sara. Você guardou alguma coisa do Play? Nada. Nada, Nada, não nada. guardou nada. Nem Gente, uma que camisa. eu guardei, eu tinha algumas coisas do Play Center, mas eu acabei, bem no ano de 2012, eu mudei de casa. E nessa Certo. mudança eu acabei perdendo muita coisa, eu perdi foto, eu guardava muitos mapas. Eu lembro que eu tinha uns mapinhas da Noite do Terror, guardava Pô, sempre. E infelizmente, gente, eu não tenho nada hoje. Eu acabei perdendo tudo nessa mudança de 2012 ali. É uma tristeza. Quando eu penso nisso, chega, dói meu coração. Infelizmente, caramba. Olha. E você vê, só tá eu tudo. não cheguei a guardar, eu não cheguei a guardar nada. Na verdade, o que eu tenho do Play Center mesmo, ó, é o registro na carteira. O que mais? Eu tenho um certificado que está todo velho aqui de primeiros socorros, está tudo rabiscado aqui, ó. Eu vou até mostrar, eu não tô nem aí, mostra. Aqui, Mostra certificado de primeiros socorros, ó, tá tudo foto. rabiscado. Meu, é relíquia. Tem que É, guardar. Tem que guardar. Se eu relíquia. tivesse alguma coisa do Play Center, nossa, estaria guardada 7.000 chaves, com certeza, porque quem tem um carinho especial, assim. Eu acho que eu queria um pedacinho da plaquinha de uma atração lá, só para eu guardar, assim. Aquelas placas que ficavam na marginal, meu Deus, quem pegou aquilo, sortudo Nossa. demais, porque que coisa linda que era ver aquela placa. Play Center e a setinha, assim. Ai, meu Deus, nossa, que emoção que dava quando a gente via. Viu, Sara? Sara, você vê como é que é? Ó, tem um vídeo aí do. Você conhece o canal lá do Caçadores de Diversão? Já Conheço. viu? Muito legal. Então, tem um vídeo lá que ele foi filmar lá de drone e tem uma hora que ele tá andando ali a pé, ali na entradinha, ali onde era a entrada dos funcionários ali. E no vídeo, quando eu vi no celular, eu não identifiquei bem, né? Mas na hora que eu vi na TV, na imagem maior, eu não sei se tá lá ainda, mas tem uma lixeira do parque lá ainda. Nossa, levaria com certeza para minha Tem uma casa. lixeira, Uma lixeira tem. Claro que eu tem uma levaria. lixeira. Meu Deus, que legal. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Play Center Family, eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei assim.
uns 10 minutos olhando as paredes, porque nas paredes elas têm Sim. a história do Play Center, né? Você vê a Colossus, nossa, muito legal. E aí eu olhei, quando eu vi a lixeira do Play Center Family, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. É igual, né? A do Play Center. Então, assim, Sim. é parqueiro, qualquer coisa que lembre o Play Center, a gente está guardando. Tem um rapaz que eu vi na internet, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tem um pedaço da lona do Turbodrop, pra você ter uma ideia. O Turbodrop Caramba, meu. 3 lugarzinhos aqui, e do lado tinha um espacinho assim, né? E tinha uma lona. Ele tem essas lonas. Olha que legal. Olha só, meu. Ele Caramba, meu. Que da hora. tem o drop. E você falou aquela hora lá que tudo que fala de Play Center tem uma é uma coisa assim bem, né, que ele mexe com as emoções até hoje. Você vê como é que, como é que é as coisas. Ó, o TikTok eu quase não colocava nada de parque, né? Eu tava focando mais aqui no New Play, no canal do YouTube, e tem uns Legal. grupos lá, né? Tem dois lá no Facebook, né? Aí vai vendo. Eu falei assim, teve um dia, eu falei, eu tenho dois vídeos aqui, que é vídeo pessoal meu, né? Que eu gravei, que a gente gravou lá. Um é andando no Splash com meus amigos, meu irmão, meus Legal. amigos, e o outro da Montanha Encantada. Eu falei, vou colocar no TikTok lá. Esses aí viralizaram. Sabe? Porque do nada começou um monte de gente entrar, meu, e comentar. Eu falei, caramba, mano, que da hora. Agora eu vou começar a colocar coisa de Play Center aqui. Aí Meu, comecei. tem muito potencial. E o que você falou parece muito com a minha história também, porque eu não tinha intenção, eu sempre fui apaixonada por parques, desde pequenininho, igual eu te falei. Mas eu nunca pensei Uhum. que eu ia criar conteúdo sobre isso, né? E eu gostava muito de falar com as pessoas sobre isso. Então, vamos falar sobre o Play Center? Vamos. Eu falava por horas, eu sabia tudo, eu falava tudo. Então, hoje eu faço aquilo que eu gosto, que eu amo de fazer, de falar, aquilo que eu gosto demais. E começou assim também no TikTok. Eu lembro que eu não tinha TikTok na época, eu tinha só um Instagram pessoal mesmo. E as pessoas falavam muito, nossa, o TikTok é muito bom, lá tem, meu, é muita visualização, é muito fácil de você viralizar, tal, você precisa postar alguma coisa lá. E aí, quando Sim. foi 2020, 2023, isso mesmo, eu postei um vídeo assim, gente, um vídeo nada a ver, tá até hoje lá no meu TikTok, eu não apaguei, porque tem uma memória afetiva com esse vídeo. E aí eu falei, vou postar um vídeo lá. Só que eu vou fazer algo diferente. Eu vou postar uma coisa que eu não costumo postar, que é coisa de parque. E aí eu fui É. no Twitter Family e filmei eu brincando em algumas atrações, meu marido também brincando, eu filmando ele. E aí eu filmei ele brincando numa atração lá de um. Não sei se você já brincou, é bem legal, um baldinho que cai as bolinhas dentro do baldinho. E esse baldinho ele fica rodando e você tem que apertar o botão para cair as bolinhas e as bolinhas não pode, você não pode desperdiçar as bolinhas, senão você fica sem. Ah, Você precisa encher sei. o balde o mais rápido possível sem desperdiçar. E aí É. tá lá meu marido se matando lá para encher o balde, eu filmei. Sem brincadeira, Nilson. Só isso que eu filmei. Meu marido brincando, caindo os baldinhos. E coloquei lá, Play Center, não sei o que lá. Coloquei umas hashtags do Play Center. Esse vídeo bateu, em uma semana, 2 milhões de visualizações. Eu fiquei sem acreditar. Olha, Hoje caramba, tá mano. 7 milhões de visualizações desse vídeo. E eu comecei a ganhar muitos seguidores, muita gente interessada nesse universo de parques. Eu falei, poxa, eu acho que tem um potencial nisso aqui, vou começar. E aí eu já gostava. Eu falei, vou começar, só que eu ainda trabalhava, né, na minha profissão, então eu não tinha muito tempo para me dedicar nisso. Então, vira e mexe, eu postava um vídeo, era muito difícil postar um vídeo, mas todo vídeo que eu postava ia bem. E aí visitei o Cara, Beto Carreiro, consegui fazer alguns registros no Beto Carreiro, comecei a postar lá e a página foi crescendo, crescendo. E graças a Deus, assim, eu falei, poxa, agora eu sinto que quando virou o ano de 2026, eu falei, bom, eu vou arriscar no YouTube, eu vou tentar algo maior. Eu tenho, é, assim, nossa, tem canais maravilhosos, gringos, né, sobre parque, meu Deus, os parques fora são incríveis, assim, o pessoal tem muito conteúdo legal. Tem muitos canais legais aqui no Brasil sobre parques também, que com certeza são uma referência para mim. E aí eu comecei a gravar, falei, vou gravar, porque assim, é igual a gente estava falando sobre o medo, né? Às vezes a gente fica preso sem fazer as coisas por ter medo. Eu tinha muito medo do que as sim. pessoas iam falar, o que vão pensar de mim, o que vão falar. Meu Deus, eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho o melhor cenário. Mas eu falei assim, quer saber? Eu vou começar do jeito que eu, com as coisas que eu tenho, do jeito que eu tô, porque aí vamos ver o que vai dar.
E fui, virou o ano, eu falei, vou começar o canal no YouTube. E aí foi quando eu profissionalizei um pouco mais assim o trabalho na internet, criei um nome realmente para o canal, porque até então era meu nome mesmo, era minha conta pessoal, né? Sim, E comecei aí, tem sido, graças a Deus, muito bom, tem sido muito legal para mim. Tenho conhecido pessoas incríveis, assim como conheci você, conheci seu trabalho. Acompanho sim, muito as pessoas, o Gabriel Zitti mesmo no TikTok, é muito legal, muito incrível. sim. Rap Fan também, os dois são maravilhosos, caçadores de diversão, Parque Mania, Parqueiros, enfim, tem muita gente legal nesse universo e eu acho que tem tudo Sim. para crescer, né? O setor de parques, assim, de criadores de conteúdo. Então, estou muito feliz com o que eu tenho feito e é um prazer estar aqui mais uma vez, agradecer você por essa oportunidade, porque é sempre bom Bom, falar de parques, né? com certeza, eu que agradeço. E é isso, pessoal. Então você está no TikTok, né? Vamos E ver. estou no TikTok está TikTok, passando aí. Instagram, Facebook, agora no YouTube também com o canal onde eu faço vídeos longos, né? Consigo fazer os Sim. vídeos completos para É, vocês. tá bem bacana. Se vira e mexe, você começa lá a rolar os vídeos no TikTok, já aparece, já vai com medo ali, com um vídeo novo já. Falando Então, de parque, muito legal. tem um Muito da carinho hora. especial pelo Play Center, sempre vou ter pelo Play Center, porque foi um vídeo que realmente mudou assim o meu Instagram. O vídeo do Turbo Drop foi um vídeo muito legal. Até hoje o pessoal acessa bastante. Então ele virou a chave assim para mim. E no TikTok também, os meus conteúdos do Play Center têm sempre muitas visualizações, muitos comentários. Eu leio todos os comentários, eu tento responder ao máximo tudo que eu consigo, porque são histórias assim tão maravilhosas nos comentários que a gente vê Verdade. o pessoal falando, e você vê assim, poxa, todo mundo tem uma história bacana com o Play Center, né? Então, Sim. eu sempre vou falar do Play Center, sempre, sempre, até cansar, porque espero que a gente possa falar de coisas novas do Play Center, possa falar de um novo Play Center, né? Nossa, seria incrível, com certeza. Sim, com certeza. E assim, só repete para mim, a hora que você falou lá o número de visualizações que tem agora no vídeo do Baldinho, que falhou bem na hora que você falou o número. 7 milhões agora nós estamos. 7 milhões, caramba, que da hora, meu. Um que eu postei Oh, religiosamente. E aí isso é um incentivo para quem às vezes quer começar e fica com medo, né? Poxa, mas eu sim, não tenho melhor câmera, não tenho melhor microfone, não tenho melhor cenário. Eu acho que você tem uma paixão, você tem algo que você gosta de falar, vai com medo. Tá com medo? vai com medo, vai com Sabe? medo. Não deixa de fazer. E aí a gente leva isso para os parques também, sabe? Eu sempre falo isso para as pessoas. O nome do meu canal tem tudo a ver comigo, porque eu não deixei o medo me dominar. Poxa, eu não teria ido nessas atrações que a gente conversou aqui se eu tivesse deixado o medo me parar. Então eu É, tô com medo mesmo. E eu tô com uma meta aí, Nilson, de monetizar o meu YouTube. Quando monetizar o YouTube, eu vou pular do Radicale lá do Hop Hari. Então aí tô nessa. olha, Eu aí, preciso galera, monetizar, gente. Vamos lá me ajudar. Se inscreve no meu canal para vocês me ajudarem, porque quando eu monetizar, vou tá gravar tudo. passando aí. Falei, falei. Estou falando com o homem que pulou do Sky Coaster um monte de vezes, então você tem experiência É. nisso. É verdade. E o legal é que ela vai pular no Radical e com certeza esse ano ainda, que Bom, vai então, bater, né? E o bom é que ela tem uma vantagem de mim, porque assim, a vantagem é que se caso acontecesse alguma coisa lá, eu não teria água para cair, né? Ela tem a água, então você lá no PlayStation não tinha, lá era o bumerangue, ou é a verdade, marshmallow. é verdade. Se Vai você saber. caísse no Sky Coaster, você ia ralar no asfalto. Agora lá no Hop Hari tem um lago para a gente cair. Meu, mas pensa que da hora, Sara, que da hora você batendo 1.000 inscritos e gravando esse vídeo aí, hein? Que da hora. Soltando. Legal. Nossa, eu espero muito que aconteça, como você falou, o mais rápido possível. Estou trabalhando muito para isso, né? Estou de coração aberto, estou dando o meu melhor, eu acho que com o que eu tenho, como a gente falou, né? É, eu acho que se a gente for esperar ter o melhor equipamento, ter as melhores condições, a gente não começa nunca. É Então, verdade.
Eu acho que você vai melhorando conforme você vai fazendo, né? Acho que sempre um vídeo que você faz fica melhor do que o outro. Então, nossa, desejo muito sucesso para todo mundo que está começando, para quem quer começar, sabe? Só começa, porque depois só melhora. É verdade. É isso aí. Então, ó, futuramente, né, caso você quiser participar novamente, a gente coloca mais pessoas também para falar aqui também, tá? Com certeza, quando você voltar, já vai estar. Eu estava dando uma espiada lá, você está com 417, acho, né? Quando você voltar, vai estar uns 800 já, com certeza. Opa! Aí conversa mais, né? Mas é isso aí. Essa foi a Sara. Obrigado, viu, por participar, tá? Do canal aqui, do New Play. E vamos aí, pessoal, ó, tá passando, vamos se inscrever aí, que ela tem muitas histórias da hora lá no Vai Com Medo lá, beleza? Tenho muita história. Obrigada, Nilson, por essa oportunidade. Foi um papo muito bom, nem vi a hora passar. Agradeço É, o pessoal que está assistindo. Gente, muito obrigada. Se você gostar desse conteúdo, se inscreve no meu canal, se inscreve nos canais do Nilson também, para apoiar nosso trabalho que a gente faz com tanto amor, né? E sucesso demais para você, que também o seu canal no YouTube alavanque, cresça muito em todas as redes. E a gente possa se encontrar aí, quem sabe, numas pré-inaugurações aí de novas atrações nos parques, que a gente possa se sim. encontrar com o restante dos criadores de conteúdo também de parques, que a gente possa estar junto nesse universo, né? Com certeza, só antes de encerrar, eu esqueci de perguntar uma coisa rapidinho. Você chegou aí naquele evento lá que teve no terreno do Play Center? O evento Não, gastronômico? Você ficou não fui. sabendo? Eu fiquei sabendo que foi em 2023, né? É, Nunca mais teve nada, né? Poxa vida. não. Sabe por quê? Porque em 2023 eu ainda não estava fazendo conteúdo de parque. Eu Ah, comecei em 2023, mas nesse evento eu ainda não tinha começado. Então nem sonhava em fazer esse tipo de conteúdo, senão com certeza eu teria ido. Meu Deus. Você foi? Ah, sim, era outra equipe ainda, né? A gente começou aqui, o negócio era Playcast, né? Ainda tem esse site ainda deles. Mas eu separei deles e fiz o New Play sozinho. Mas nessa época eu tava com eles, a gente foi lá visitar. Eu tenho até aqui no canal, depois eu te mando, tem até um trechinho que eu filmo, eu falando ali em frente onde era o IMEA. Eu tô com a Ai, camisa meu preta do canal, tudo. Deus. Aí, Ai, eu quero ver. tinha Eu sou. nesse dia, Sara, eles abriram ali perto do ambulatório, né? A galera entrou por ali e foi assim, sabe, aquele caminho tipo sentido Evolution. A gente andava onde era o Evolution ali, via o círculo no chão e Ai, foi até lá onde era o Cataclismo. Aí virava pro lado do Splash, ali já saía para lá, né? Pro lado já era a saída ali né? sim, Não podia ir para as outras áreas, tava tudo, tinha as fitas, sabe? sim. Demarcando ali, né? Onde você podia ir. Meu, olha, Nilson, o Play é tão icônico que juro para você, se falasse assim, ó, vai ter uma excursão para olhar o terreno como que tá, vai ter um guia lá mostrando onde estão as atrações, o pessoal não ia? Fala para mim. Vai. Vixe, é lotado. É tão E icônico que não tendo nada mais lá, o pessoal quer ir porque quer sentir essa energia, quer ver ali onde que eram as atrações, quer relembrar. Então, que parque não, que assim, só o Play Center mesmo, não tem jeito. sim, então, Sara, no dia que eu fui até de condução, eu desci no terminal Barra Funda, tinha uma Aham. galera indo. Eu falei, mano, abriu o Play Center de novo, cara. Aí eu cheguei lá, tinha uma fila enorme. Eu falei, caramba, isso aí Nossa. foi por causa de comida, mano? A galera tá vindo por causa. Acho que não é, não, uma parte não é por causa de comida, não, é pra pisar É, lá de novo, mano. o pessoal quer Porque, ver o. Eu mesma iria de novo, iria se tivesse um evento lá de novo. Podia ser do que fosse o evento, é só para ver o terreno, com certeza. Nossa, incrível. poxa, da Teve, hora. teve uma notícia que ia ter uma roda gigante do Play Center. Não sei se você ouviu falar que o Play Center ia ter uma roda gigante. E no fim acabou que foi a Roda Rico, né? Eu acho que no começo era um projeto do Play Center, mas depois acabou sendo da Roda Rico, se eu não me engano, né, dessas informações aí. Mas na época surgiu essa informação, o Play Center vai inaugurar uma roda gigante, aí todo mundo já falou, opa, pá, que vem, vai voltar. Que assim, né, a gente assim, qualquer fagulha, a gente está esperando. Meu, já pensou? Ó, imagina o Play Center ali, no mesmo lugar que era, e Nossa, entre o Sky Coaster, eu não sei se dá o tamanho ali, mas entre o Sky Coaster e o Boomerang, não sei se daria para colocar ela. Acho que não, nossa, né? Porque ela é mais larga, né? Putz, ai, gente, mano.
Seria incrível demais. Eu acho que sobrou ali um pedacinho que dá para pôr brinquedo. Vamos colocar, gente. Vamos estar fazendo de novo. A gente vai lá, feliz da vida, né? Porque só de estar ali e só de ver o logo do Play Center, assim, o coração já vai mais forte, né? Já dá aquela emoção. Verdade. Então é isso aí, pessoal. Valeu então. Tchau, tchau, Sara. Valeu a galera que assistiu a gente aí. Se inscreva no canal da Vai Com Medo, aqui no New Play também. E é isso aí, Sara. Em breve ela volta novamente, tá bom? Valeu mesmo. Então, tchau, gente. Obrigada, Nilson, pela oportunidade. Um beijo para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.